12 minutinhos para 5 da tarde, o estádio Sócrates Stamato, ele tem capacidade para 15.300 torcedores e ele faz parte, né, de um complexo, o complexo Armando Zaccarelli, que inclui ginásio poliesportivo, pista de atletismo, pista olímpica, quadra poliesportivo e espaço para a realização de eventos, senhor Roberto Marcondes. O que falta para muito time de cidade grande, nós temos um registro positivo na cidade de Bebedouro. De Bebedouro, Fundamental. Verdade. O estádio que foi inaugurado em 1991, com a Internacional de Bebedouro vencendo o 15 de Jaú pelo placar de 2-1. E o público recorde foi de 3.071 pagantes, mas não fala qual jogo que foi. Lembrando que o estádio foi expandido em 1996. Portanto, aí, esse é o novo estádio, né? O que foi inaugurado aí, o novo estádio inaugurado, na verdade reformado em 1996, expandido, essa é a palavra. Ele que tem grama natural, 105 por 66. É o padrão. Isso, é o padrão de gramados aqui no futebol do Brasil. Já o Pedro Lino traz pra gente a ficha técnica do jogo. Eu tenho que pagar um intervalo, ô Felipe? Tenho, né? Então o cara tá meio corrido o bagulho. Então vamos fazer o seguinte, vamos pagar um intervalo então. Daqui a pouco a gente volta com a ficha técnica do jogo. Mais informações pra você desse jogão que acontece daqui a pouquinho, 5 da tarde, tá? Entre Internacional de Bebedouro e Penapolense, já tá na live. Dá um joinha, dá um curtir, se inscreva no canal. A gente volta já. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados, uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio ao paciente do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com, no Facebook e no Instagram. Casa do Perfurador tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Marcelo Corsato.
Muito bem, de volta aqui no Portal Futebol Interior para a grande final da Série A4 Rivalo 2026. A bola vai rolar para você daqui a pouquinho, já no Sócrates Estamato, na cidade de Bebedouro. Tem Internacional de Bebedouro já entrando em campo toda de vermelho contra o Clube Atlético Penapolense. Uniforme hoje com a sua totalidade branco, mas também com detalhes nas cores em azul e vermelho. Tricolor capiano é a Pantera enfrentando o Lobo Vermelho, a veterana. Vamos então, Felipe Marques, trazendo a ficha técnica do jogo com Pedro Lino. Ficha técnica do jogo. Repórter Pedro Lino. Penapolense também está definido e escalada. Foi de boa. A Inter de Bebedouro está pronta, definida e escalada para enfrentar a Penapolense. Vem com Leandro Vaso no gol, 3 Sandoval, 4 Renan, 5 Nathan Índio, 6 Anthony. No meio, 8 Diogo Silva, 18 Arthur Melo e 21 Cauê Ferreira. Na frente, 10 Cadu Baroni, 9 Gênesis e 20 Lohan Ramires. Repeteco do Lobo, Leandro Vaso, Sandoval, Renan, Nathan Índio, Anthony, Diogo Silva, Arthur Melo, Cauê Ferreira, Cadu Baroni, Gênesis e Lohan Ramires. Caso o técnico Márcio Grigio queira fazer substituições no decorrer da partida, o banco de reservas da Inter tem Broto, Caniato, Cezão, Kiko Rodrigues, Biel, Wagner Chorão, João Gregório, Júlio Tonella, Caio Vidal e Cauã Caruso. A veterana Internacional de Bebedouro, a primeira fase da Série A4 Rivalo, primeira colocação com 33 pontos. Aí nas quartas de final, eliminou o Taquaritinga. Taquaritinga não. Eliminou o Lemense, vencendo fora de casa por 2-0 e em casa também pelo mesmo placar 2-0. Na semifinal, despachou o São Carlense, vencendo fora de casa por 3-1 e em casa pelo placar de 1-0. Na primeira partida da final foi derrotada pelo Penapolense pelo placar de 2-1. Joga por uma vitória simples para se tornar campeã da Série A4. Futebol Interior. Penapolense também está definida e escalada para enfrentar a Inter de Bebedouro. E vai a campo com o Estevão, número 1 no gol. Na lateral direita, 2, Diogo Vieira. Na zaga, 3, Luiz Henrique e 4, Kleberson. Na lateral esquerda, 6, Magal. No meio, 5, Rafael Carlos, 7, Juninho e 8, Rian. Na frente, 9, Luan Carioca, 10, Cadu e 11, Ibra. O repeteco do Penapolense, Estevão, Diogo Vieira, Luiz Henrique, Kleberson, Magal, Rafael Carlos, Juninho, Rian, Luan Carioca, Cadu e Ibra. Caso o técnico Valmir Israel queira fazer substituições no decorrer da partida, o banco de reservas do CAP tem Saldanha, Roger Juan, Viel, Abraim, Luigi, Thiago, Felipe, Daniel Bahia, Arilton e Argentino. Esse é o time do técnico Valmir Israel. Muito bem, Penapolense que terminou a primeira fase na terceira colocação com 29 pontos. O CAP, nas quartas de final, eliminou o Taquaritinga. O CAP enfrentou o CAT. Em Taquaritinga, empate 1-1. No Tenente Carriço, empate por 2-2 nos pênaltis. Penapolense se classificou. Na semifinal, eliminou nada mais, nada menos do que o que já foi um dia campeão paulista, São Caetano, vencendo no Tenente Carriço por 2-1 a equipe do ABC e depois empatando pelo placar de 2-2. Na final, a primeira partida venceu pelo placar de 2-1, joga pelo empate para levar o título do Paulistão Série A4 Rivalo. És um feroz. Arbitragem. Apita a decisão Murilo Tarrega Vitor, com Bruno Silva de Jesus e Rafael de Albuquerque Lima. O VAR na responsabilidade da experiência de Thiago Duarte Peixoto. Ficha técnica do jogo.
Muito bem, tá aí então tudo pronto pra você, a bola vai rolar daqui a pouquinho, lembrando que o Pedro Lino tá lá no palco do jogo, tá? E vai abastecendo a gente aí com informações durante a partida. É a grande final do jogo da Série A4 Rivalo 2026, jogo da volta. Primeira partida, 2-1. Penapolense venceu, a Inter de Bebedouro precisa de uma vitória simples para levantar o troféu. O Marcondes falou ano passado aí do primeiro jogo, e o primeiro jogo eu achei um bom jogo, né? Achei um jogo equilibrado e a Penapolense teve até chance de fazer mais gols, só que depois do segundo tempo a Internacional, ela conseguiu equilibrar bem o jogo e por pouco não empatou, né, Marcondes? Verdade. Agora, eu sempre ouço em qualquer decisões a questão de um gol de diferença a gente consegue tirar em casa. Você escuta isso sempre, né? É um ditado politicamente correto, se posiciona dessa maneira, mas não é. Você imagina só o time do Clube Atlético Penapolense entra no jogo com 1-0 já, ele tá ganhando o jogo por 1-0, concorda ou não? Sim. Ele tá com 1-0. Sim. E pra você marcar um gol, não é fácil você marcar um gol numa final de campeonato. São dois times importantes, são dois times com campanhas parecidas. Claro que você tem o fator casa. Até que ponto o fator casa pode ser determinante numa final? Não sei, eu tenho minhas dúvidas com relação ao fator casa. Eu tenho, né? Sobre essa questão. Joga em casa, eu tenho o apoio da torcida, mas pode jogar contra também, às vezes, né? Não é o caso aqui, não estou citando a decisão de hoje. Mas eu estou dizendo que você não pode entrar com o discurso que, olha, um gol dá para tirar. Eu não ouvi o Márcio Grigio falar isso. Aliás, foi um 10 no Moleque Travesso, no Juventus, que, aliás, faz a final quarta-feira contra a Ferroviária, né? Tem que ganhar o jogo, porque o empate na Série 2 Rivalo é da Ferroviária. Jogou demais o Márcio Grigio, muito. Então ele sabe tanto ele como o Valmir Israel, que é o técnico do Penapolense, né? São dois profissionais experientes da bola. Futebol interior. Ele sabe que a dificuldade de marcar um gol é muito difícil. É evidente que quem vai mais sair pro jogo, mediante o cenário, é óbvio que vai sair pro jogo quem está precisando marcar gol, que é Inter de Bebedouro. Joga em casa, precisa marcar um gol, marcando gol, ele tá ali, ele já coloca a situação confortável para ele. Aí muda o cenário. Quem tem que ser pro jogo? Penapolense. Então é um jogo de xadrez uma final de campeonato. Mas, repito, essa questão de um gol de diferença a tiro em casa, dificilmente você tira. Tem que suar muito, tem que jogar muito, tem que suar sangue para você tirar essa situação. Tem favorito? Claro que não tem. Óbvio que não tem. É muito equilibrado os dois jogos, né? Os dois times. Foi assim na primeira partida, um jogaço, e será assim daqui a pouquinho em Bebedouro. Os times já estão se preparando para a grande final da competição, e é o dia D, chegou agora, não tem mais como. É a derradeira, aqui para comemorar. Mas de qualquer maneira, o Marcelo Corsato, independentemente do placar final, os objetivos foram conquistados, que era justamente o acesso. Claro que quem entra para a história, o título, entra, campeão sim, faz a festa, faz, a frustração fica com meia hora só, vai para o vestiário, acabou. Por quê? Porque o objetivo foi conquistado. Qual que era o objetivo? Era chegar ao acesso para a Série A3 do ano que vem, no Campeonato Estadual. Então isso, para mim, já é um grande título para os dois times, que merece. São duas cidades importantes no interior de São Paulo, que são Futebol times tradicionais, interior, que precisam ter destaques na Federação Paulista de Futebol. Tá aí então Roberto Marcondes falando da sua expectativa para esse jogão de bola que vai começar daqui a pouquinho com posse de bola da equipe da casa da Internacional de Bebedouro. O árbitro da partida já arruma o seu cronômetro ali, o Murilo Tarrega. Vai começar o jogo. Na verdade, a posse de bola é do CAP, é do Penapolense. Vai dar o primeiro tapa na bola, apita o árbitro. Tem bola rolando, tem emoção na ponta da chuteira. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Eu e você e eu e todo o timaço do Portal Futebol Interior, comigo Roberto Marcondes, Felipe Marques e Pedro Lino. Nessa partida, o jogo da volta final da Série A4 Rivalo 2026. Como o Marcondes já falou, as duas equipes já conseguiram o objetivo principal, que é o acesso para a Série A3 na próxima temporada. A cereja do bolo
hoje entre Internacional e Penapolense. Na primeira partida, Penapolense venceu pelo placar de 2-1. O time da casa hoje joga pelo resultado de vitória simples para levantar a taça. Penapolense joga pelo empate, vem para o campo de ataque pela direita. A equipe da casa, para o árbitro, marca falta. Falta ali do capitão da equipe, o Magal, para cima do atacante da equipe da Internacional de Bebedouro. O jogo tá parado. É posse de bola para a equipe da Internacional de Bebedouro. Pode ser o primeiro grande momento do jogo. Canais Futebol Interior, FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. O árbitro conversa com o Magal lá, né? Na verdade não foi o Magal que fez a falta, não. Foi o número 5 do CAP, o Rafael, né? Ele que fez a falta ali e o jogador da Internacional de Bebedouro continua sentindo, hein? E a impressão que foi uma contusão relativamente importante, porque ficou no gramado, os jogadores que chegaram próximo ao Cauã, né? O Baroni, que é o número 10 do time da casa, gente de Bebedouro, que sofreu a falta, e imediatamente chamaram a presença do departamento médico. Deve ter sido, deixou ali o braço, ali, acabou atingindo o olho, que é uma região muito sensível, evidentemente, mas em contrapartida tem uma falta muito perigosa. Tá em cima, nesse princípio de jogo, Inter de Bebedouro. É isso, o Cadu Baroni que tá disputando a artilharia do campeonato aí também, né? Fez gol no último jogo de pênalti, tem 8 gols no campeonato, tá disputando também a artilharia do campeonato. Parece que tá recuperado ali, coloca a mão no ouvido esquerdo, e é ele que tá lá na bola, um dos homens designados aí para cobrança dessa falta. Quem é o cara que bate mais as faltas? É o número 18 da Internacional de Bebedouro, o Arthur Melo. Chegou também o Diego Silva. Então, 8. Vamos lá para ver quem vai para essa bola aí. Vai autorizar o árbitro. São 2 jogadores na barreira do CAP. Um deles é o Ibra, um dos artilheiros também do campeonato. Fez 2 gols no último jogo. Comecinho de jogo para você. 0-0. Final da Série 4 Rivalo 2026. Que demora, hein? Quase 3 minutos aí. 2 minutos e meio para a cobrança da falta. O jogo mal começou, já teve a falta e nada por enquanto da cobrança. Já deu pra perceber que o Murilo gosta de conversa, né? O árbitro, né? Gosta de uma resenha, hein? Gosta. Marca o churrasco, pô. Tá todo mundo se pegando lá dentro da pequena área. Quem sabe o primeiro bom momento do jogo. Chute direto pro gol. Sobe a zaga do Capitira. Deu rebote, sobrou, tentou a bicicleta na entrada da grande área. Ela sobra, entrada da grande área. Chega, mete o pé na bola, tira dali. O jogador da equipe do Penapolense, Luiz Henrique, explode a bola dali, tira, manda a bola para escanteio pela última linha. Escanteio favorece a equipe de Bebedouro e o Magal tá lá, caído no gramado, capitão do time. Tá sentindo alguma coisa ali, viu, Marcondão? Tá sentindo calor, porque não foi nada, né? Aí é o seguinte, vai ter... Já deu para perceber que vai ser um jogo... A gente gostaria muito de um jogo aberto, mais ofensivo. Mas deu para perceber que vai ser um jogo segura aqui com segura ali, né? Verdade, e principalmente por enquanto o CAP, né? Olha o escanteio, lado direito, bola para dentro da grande área, vem o toque de cabeça, ela passa, vai embora. Golpeou, subiu de cabeça por ali o zagueirão da equipe da Internacional de Bebedouro. Olha... Teve a chance de fazer o primeiro gol do jogo. Foi o número 4, o Renan, né? Renan subiu e deu só a casquinha, né? Ih, rapaz, olha a bobeira aí. Foi sair jogando aqui no campo de defesa do Penapolense. Na saída de jogo, a bola bateu ali no atacante da Internacional de Bebedouro. Deu sorte o goleirão da equipe de Penápolis, o Estevam, que a bola voltou nas mãos dele. Essa saída de bola aqui do campo de defesa, ela de vez em quando traz algumas complicações para as equipes. Sai jogando o Magal, bate a bola contra a marcação, aí a bola bate nele e volta. Então é lateral, posse de bola, campo de defesa. Favorece a Internacional de Bebedouro. Canais Futebol Interior, FI Play, som e imagem no melhor do futebol interior. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. 5 minutos, toque eletrônico do Felipe Marques na mesa de som do Portal Futebol Interior, marcando para você. 5 minutos passados do primeiro tempo, 0-0. Ih, rapaz, já vai pintar o primeiro cartão do jogo. Anthony. Pro Anthony, falta em cima, número meia dúzia, Anthony em cima do Ibra.
Então, o primeiro cartão do jogo e merecido, né, o Marconde? Merecido. Tô achando esquisito esse início de jogo, não? Muito truncado, né? Truncado, parado, times nervosos. É normal isso? Claro que é normal, mas vamos dar uma segurada, né? Ou seja, esse jogo, do jeito que tá, claro que vai mudar muito. Eu acredito que a situação volta ao normal numa temperatura, daqui uns 15, 20 minutos vai voltar ao normal. Mas esse jogo aí é do Penapolense, ele adora esse jogo. Começou do jeito que ele queria. Truncando aqui, passa o tempo ali, vai embora. Truncando o jogo, né? Picotando a partida. Esse Roberto Marcondes, o Ibra, que foi um dos destaques da última partida, né? Ao lado do Luan Carioca, os dois aí destaques da equipe de Penápolis. E o dono do time é o Magal, ele é o capitão da equipe, ele que é o homem das bolas paradas. Agora tá todo mundo ali na entrada da grande área da Internacional de Bebedouro. 6 minutos passados deste primeiro tempo, 0-0. Ele conversa ali com o Valmir Israel, que dá uma orientação para ele. Vai ser autorizado pelo Murilo Tarrega para a cobrança da falta. Aqui quase que na divisória do gramado pelo lado direito. Perna esquerda, chuveirou na boca do gol, toca de cabeça para trás, a bola se perde e vai embora. Escanteio, Natan Índio meteu o cabeção na bola para trás. Escanteio. E esse rapaz tomou cartão, o Anthony, não jogou na primeira partida, né? Não estava na primeira partida. 6 minutos e 40 passados deste primeiro tempo. E o Magal saiu aqui da cobrança de falta do lado direito, no campo de ataque, mas bem na divisória do gramado, foi lá na ponta esquerda para fazer a cobrança do primeiro escanteio para o Cap, o segundo no jogo. Quase 7 agora minutos passados deste primeiro tempo. 0-0. Internacional de Bebedouro e Penapolense, Série A4. Rivalo 2026 é a grande final. Olha essa bola para dentro da grande área, afasta a zaga, tira, deu rebote, sobrou pro Cadu, tentou dar um tapa de primeira ali, perdeu, melhor recuperação para a equipe de Bebedouro, vem pro campo de ataque, trabalhando bola com o Cadu Baroni, dominou, jogou para trás, para o contra-golpe, e aí tomou um chega para lá do Sandoval, merecia um capitão do time, e eu acho que ele vai levar, hein, Marcondes? Lógico. Levou cartão amarelo. Número 3. A impressão que dá... Luiz Henrique. A impressão que dá é que os caras quanto pior, melhor. Verdade, número 3. Só sarrafa aqui, sarrafa ali. Agora, só um detalhe, né? A equipe do Inter de Bebedouro, o Cadu, recebeu a bola sozinho na esquerda, passou lotado aqui o Anthony, serve o lateral, foi na velocidade, espaço, corredor para ele carregar a marcação, ficou prendendo a bola, puxou pro meio, veio o Luiz Henrique e deu a sarrafada. E assim, de boa, né? O Luiz Henrique agora eu acho que foi um pouquinho infantil. Por quê? Porque ele estava indo para trás, né? Ele acaba tomando cartão. Mas o zagueiro estava aqui no campo de ataque. Mas o atacante, o Cadu Baloni, estava voltando para o campo de defesa, né? Poderia ter dado uma amenizada nesse cartão amarelo. São 2 cartões no jogo, um para cada time. Para Inter de Bebedouro, o Anthony. E para o time de Penápolis, o Luiz Henrique tomando esse cartão agora há pouco. Tiro de meta para o Penapolense fazer a batida. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Bem-vindo aqui à nossa transmissão. Lembrando que daqui a pouquinho, na seguidinha, você vai acompanhar a Série B do Campeonato Brasileiro. Tem Ponte Preta, tem esporte para você, todas as emoções. Aqui no portal Futebol Interior, do comando do Carlos Corsato. Se liga com a gente aqui na melhor transmissão para você. Aqui vem para o campo de ataque, trabalha a posse de bola. A equipe de Penápolis, campo de ataque, joga pelo empate. Esse resultado vai dando título para o CAP, o Clube Atlético Penapolense. Aí a bola se perdeu, foi embora. É lateral, posse de bola, campo de ataque, lado esquerdo. Favorece o Penapolense, o zagueirão que tomou cartão, Luiz Henrique, tá indo lá para dentro da grande área. O Magão dá toda a pinta que vai fazer o latereio. Jogar essa bola dentro da grande área no lateral. É o famoso latereio. Jogou, boca do gol, vem um toque de cabeça, fica viva na entrada da grande área. A bola passa, vai embora. Eu acho que na sequência já tinha até jogador impedido. Se sai o gol, não ia valer, não, hein? Que era o Luiz Henrique. Né? Mas essa bobeira não pode dar a defesa do Inter de Bebedouro. Verdade. O lance foi legal, foi. Mas essa bobeira de receber a bola sozinho, finalizar sozinho, isso não. Isso é final de campeonato. Isso vale pra terceira rodada. Vai pra decisão, não pode. Tem que ter muita atenção, muita atenção. E atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. Passados
10 agora, ó, em cima da pinta, 10 minutos passados, é primeiro tempo de jogo. Série A4, Campeonato Paulista, Série A4, Rivalo, grande final, jogo da volta. Em Bebedouro tá tudo igual, Inter, Penapolense, 0-0. Lembrando que daqui a pouquinho, já na seguidinha dessa transmissão, tem Série B do Campeonato Brasileiro pra você. Todas as emoções de Ponte Preta e Esporte. A Rivalo abraçou o futebol de verdade, é hora de você também fazer parte disso. Acesse o QR Code que tá na tela, tem cashback de até 25% te esperando. Rivalo, nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Marcelo Cossato. Eu e você e toda a equipe do Portal Futebol Interior. Agora o goleiro da Inter de Bebedouro, Leandro Vaso, quase se complicou ali na chegada do Luan Carioca na bola que foi recuada para ele, mas aí ele deu sorte, a bola bateu no Luan Carioca, foi embora. Lateral para Inter de Bebedouro, que já perdeu, recupera o Cap, vem pro campo de ataque trabalhando por ali com o jogador que é o Magal. O Magal devolveu, soltou essa bola, tocou na frente ali pro Cadu, das costas para a marcação, devolve a bola, bate na marcação ali da Inter, vai para fora, lateral. Posse de bola para a equipe de Penápolis. Magal tem pressa, rapidinho, tocou a bola pro Ibra, na verdade pro Luan Carioca. O Ibra tá dentro da grande área junto com o Cadu por ali. Aí chega a zaga da Inter de Bebedouro com o Cauê Ferreira, mete o pé na bola, tira dali. É outro lateral, só que agora é posse de bola para defesa, para a equipe de Bebedouro. 11h30, Marcondes, fala aí, tá gostando do começo do jogo? Olha, a Inter de Bebedouro teve uma espetada com 2 minutos e meio, naquela cobrança de falta, depois no escanteio, tentou alguma coisa, mas tá tomando conta nos últimos minutos a equipe de Penápolis, né? Tá tomando conta, tá jogando mais na área, então tá um time um pouco mais acertado. Mas evidentemente isso é apenas um princípio. E a gente entende também que o próprio nervosismo, a equipe que tem a vantagem joga mais tranquilo, isso é óbvio, né? E a equipe que precisa do resultado fica um pouco mais com adrenalina, um pouco mais com temperatura alta, mas esperamos uma grande final. Espero que aquela tensão inicial de jogo truncado, falta aqui, falta ali, que tenha já passado essa fase, que nós tenhamos agora efetivamente as 2 melhores campanhas da competição. Beleza, esse Roberto Marcondes trazendo a sua opinião nessa final da Série A4 Rivalo 2026. Lateral, posse de bola para a equipe da Inter de Bebedouro. A bola ali pro Cauê Ferreira, bateu o lateral pro seu companheiro, ele jogou de peito, devolveu para ele, a bola explode contra a marcação do atacante do Cap, vai embora, tava por ali o Rian. A bola se perde, vai embora outro lateral e é dentro da grande área, na boca do gol, sobe a zaga do Cap. Tira o Kleberson, mete a cabeça na bola, tira dali e é contra-golpe. Tome velocidade. Vem Penapolense, campo de ataque, bola com o Cadu, com o K, vai pra cima da marcação, a zaga tira, afasta, aí mete a bike, tira dali o Renan. Na verdade era o Sandoval, barbudo, Sandoval, capitão da equipe, deu uma bike dentro da grande área, afastou o perigo, se bem que o goleiro Leandro Vaso estava perto dele, faltou comunicação, porque a bola sobraria para o Leandro Vaso, mas agora recupera a posse de bola, vem tentando chegar aqui no campo de ataque, a equipe de Bebedouro. Perdeu a primeira partida por 2-1, joga pela vitória com apenas um saldo normal, uma vitória normal. Vem pro campo de ataque trabalhando bola, vem ali pro Cadão Baroni dentro da grande área, mete o pé na bola por baixo, Diogo Vieira. Afasta, tira o perigo dali, manda a bola para lateral, campo de ataque lado esquerdo, favorece a equipe de Bebedouro trabalhando com o jogador que é o Baroni. Baroni pensa, toca a bola para Anthony. Anthony olha ali para frente, joga a bola para o seu companheiro, devolveu, recebeu, dá ponta pro meio, pode até bater com a perna direita, bateu pro gol, teve desvio, sobrou dentro da grande área, era pro Gênesis, não conseguiu o domínio. E aí ficou fácil pro Estevão, sair do gol por baixo, a bola na verdade não foi um passe pro Gênesis, né? Foi na verdade um chute. E aí ele estava no meio do caminho, pegou meio que sem querer, a bola não dominou, Marcondes. O chute mal realizado. Ficar de olho, né? Começou a aparecer na partida o 10 do Inter de Bebedouro. E pela movimentação, pelo toque de bola, deve ser o cara que vai decidir a partida. Já fez gol que aí. É o Cadu Baroni. Artilheiro do campeonato, né? Tem 8 gols, né? Um dos destaques desse time. O Cadu Baroni já é um jogador experiente. Passou pelo 15 de Piracicaba, por exemplo, né? Já passou pelo 15 de Piracicaba, mas é um dos destaques do time, tem 8 gols. Ao lado dele também o atleta, o Ibra, o Luan Carioca, que também fez 2 gols na última partida. Olha a Inter de Bebedouro, vem para o campo de ataque, bola enfiada na frente, bateu na zaga, foi embora, escanteio.
O Diogo Silva estava na jogada, a bola desviou na zaga, foi embora. Escanteio, posse de bola, campo de ataque, lado esquerdo, favorece a equipe de Bebedouro. 0-0 o jogo na primeira partida. Vitória é do time de Penápolis pelo placar de 2-1. A bola bateu ali no jogador que era o Rian, da equipe de Penápolis, foi embora, portanto, escanteio rapidinho cobrado. A bola pro Baroni, tocou pro Anthony. Cruzamento na boca do gol, vem um toque de cabeça. Ela passa, vai embora. Era o Kleberson que estava lá, o número 4, tá com o cabelo descolorido, golpeou de cabeça. A bola foi embora, passa à esquerda do goleiro. Tiro de meta pro Cap fazer a batida, Marcondes. Tô de olho aqui já na ficha do Cadu Baroni. Ele tem 31 anos, ele é natural de Ribeirão Preto, né? Tem dupla nacionalidade também, portuguesa, ponta esquerda e ponta direita, joga ali na frente, tem 1,74 m, né? Jogou no Ercílio Luz, Brasiliense, Norton de Minas, que é um time importante, capital de Brasília, Ferroviário, Comercial, Futebol Botafogo, Interior. Ituano, 15 de Piracicaba em 2019, Mirassol, rodou, hein? 31 anos, já tem bagagem. Cadu Baroni. Destaque aí, 8 gols no campeonato, junto com o Luan Carioca, que fez 2 na última partida, né? Então são jogadores aí que estão entre os artilheiros do campeonato. E agora tem uma falta para cima do número 20, o Lohan Ramírez, que começou no banco a última partida. Falta, bola já aqui no campo ofensivo, ela se perde, vai embora pro Cap fazer a batida. Bem-vindo à Rádio Futebol Interior, você que está junto com a gente no YouTube, F-Play, som e imagem no melhor do futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Seja bem-vindo, você que está acompanhando a nossa transmissão. Vamos que vamos! Alguns destaques aqui do Portal Futebol Interior, por exemplo, o segundona, o Dax dorme líder do Grupo 1 e a Cisense tira o 100% do José Bonifácio. Vamos ver o lance aqui. Penapolense vem para o campo de ataque. Sai do gol o goleiro Leandro Vaso, barbudo. Jogando ali com o uniforme todo escuro, bonito uniforme da Inter de Bebedouro. Sai do gol para fazer a defesa, tocou a bola para o seu capitão Sandoval. Todo de vermelho, a Internacional de Bebedouro nesse primeiro tempo defendendo o gol que fica à direita do seu aparelho. Consequentemente atacando à esquerda, onde está defendendo a equipe do Cap, que vem para o campo de ataque pela esquerda. Cadu, Ibra dentro da grande área. O Luan Carioca também, aí chega por baixo, a zaga afasta, tira o perigo. A bola volta, sobra para Rian. Rian trabalhou, devolveu, tocou a bola, volta, sobra para ele de novo. Chute de longe para o gol. Leandro, cantinho, se agachou, fez a defesa. O goleiro da equipe de Bebedouro sai jogando, mas perde, recupera a posse de bola. Penapolense, vem o chute pro gol do Diego Vieira, vai pra fora. Poderia ter tido mais calma, e é que os companheiros falam pra ele. Por exemplo, o Luan Carioca tava livre aqui pela direita, né? Reclamou, ele tentou bater pro gol, pegou mal demais. Malzão na bola, hein, Marcondes? E um detalhe que eu estou observando, que nenhum dos dois times trabalha essa bola pelo meio. A jogada, o meio se percebe que a grama tá do jeito que começou, não tá machucada. O jogo principal tá sendo pelas beiradas. Tem que passar pelo meio, porque pelo meio você tem a jogada, você tem a leitura, você tem uma bola esticada para um lado direito ou para um corredor esquerdo, você consegue trabalhar, mesmo porque os dois principais jogadores das equipes jogam pelas beiradas, que é o Cadu na equipe da Inter de Bebedouro e o Luan Carioca, que joga na beirada da equipe do Penapolense. Mas tem que ter essa jogada pelo meio, para você puxar a marcação, jogar sem a bola, e isto eu não estou vendo nenhum dos dois times. Esse Roberto Marcondes falando do jogo pra você. 5 da tarde mais 20 minutos. 5 da tarde mais 20 minutos. Bem-vindo aqui à nossa transmissão. Vem pro campo de ataque, trabalha a posse de bola. A equipe de Penápolis, o Penapolense, o Cap, com o Ibra, descolou o cruzamento na boca do gol. Bate na zaga, volta, ele briga, vai atrás da bola e chega por cima da marcação ali. O Kleberson mete o pé na bola, tira dali. A bola volta, sobra, fica viva. Entrada na grande área, recupera a posse de bola. O Lohan pra Inter de Bebedouro. Chegou pra cima da marcação. O árbitro diz que não, segue o jogo, melhor pro Cap, bola pra dentro da grande área, nas mãos do goleiro Leandro Vaso, fica com ela. O árbitro da partida é o Murilo Tarrega. Murilo Tarrega é o árbitro da partida, tá deixando o jogo rolar. 19 minutos passados do primeiro tempo, segue 0-0. É o jogo da volta, grande final da Série A4 Rivalo 2026. Você acompanhando conosco, lembrando que a cobertura completa no Portal Futebol Interior e também no nosso Instagram, hein? Instagram, @Futebol Interior, segue lá. Já vou dar uma passada aqui também
na rapaziada que tá junto com a gente na live. Bola pro Cadu Baroni, também tá com o cabelo descolorido, ele queria a bola mais atrás. Foi na frente, ele reclamou com o companheiro. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Bem-vindo, você que tá junto com a gente acompanhando a nossa transmissão. Lembrando que tem enquete, você pode votar, tá? Vota lá na enquete quem vence o jogo, se vai dar empate. Se der empate, melhor para a equipe de Penápolis, para o CAP, que vai ficar com o título, né? Para ganhar aí a taça, levantar o troféu. A Internacional precisa da vitória. A CAP vem para o campo de ataque, bola com o Juninho. Vai para cima na marcação pelo lado direito, trabalhou, tocou essa bola para Ibra. Descolou o cruzamento na boca do gol, sobe por ali o Cadu. Bola vai sobrar do outro lado esquerdo para o capitão Magal. Evita a saída, vai para cima na marcação do Arthur. Explode contra a marcação do Arthur, a bola se perde, vai embora. Chegou travando. Esse Arthur, ele trava tudo. O nosso não trava nada. O Arthur Eugênio, a bola, ele deixa a gente brilhar. É posse de bola lá do esquerdo, escanteio para o time do Penapolense, do Capi. Ele vai para a bola, o Magal. Vai ali para jogar essa bola dentro da grande área. Todo preocupado o goleirão Leandro. Chuveirou na boca do gol, fica livre, a batida pro gol. Ela passa, vai embora. Sobrou pro Kleberson. O número 4 ali. Rapaz, perna esquerda, tava sozinho, hein? É que a esquerda deu para perceber que não é a boa dele. Teve a chance aí de mandar essa bola pro fundo da rede, mas pegou mal na bola o Kleberson do Cap. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Abraço pro Léo. Abraço pra você, vamos fazer o jogo da ponte sim, fique ligado, vamos ter Ponte Preta sim aqui no Portal Futebol Interior. O Marcos tá falando, vamos ser campeões, Lobo. Um abraço pra você, Marcos, pra toda a turma aí acompanhando a nossa transmissão, obrigado, viu? Você que tá mandando mensagem, você que não tá inscrito no canal, se inscreva aqui no nosso canal, Futebol Interior Oficial, Futebol Interior Oficial. E atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 21 minutos, 21 minutos passados. Primeiro tempo de jogo, Campeonato Paulista Série A4 Rivalo 2026. É a final, jogo da volta. No Municipal Sócrates Estamato em Bebedouro. A Inter vai empatando com o Penapolense pelo placar de 0-0. Sigo aqui o placar ao vivo Futebol Interior. Destaco para você Série B do Campeonato Brasileiro. 8ª rodada, bola rola, intervalo de jogo, hein? Pro Clássico Goiano. Goiás e Vila Nova vão empatando 0-0. Série A do Campeonato Brasileiro no Couto Pereira em Coritiba, o Coxa vai batendo o Internacional pelo placar de 1-0. Informação para Rivalo, nada ganha da emoção. Acesse o QR Code que está na tela, faça parte desse movimento em prol do futebol de verdade e aproveite o cashback de até 25%. Jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Marcelo Corsato. Eu e você, eu e todo o timaço do Portal Futebol Interior. Seja muito bem-vindo com a final da Série A4. Bom, eu girei o placar aqui, foi quando o árbitro da partida, o Murilo Tarrega, né, deu a parada para hidratação, uma pausa para hidratação. Então, os jogadores conversam com os treinadores, os professores. Jogadores da Inter falando ali com o Márcio Grigio e os jogadores do CAP, do Penapolense, com o Valmir Israel. E aí, Marcondes, essa primeira parte do primeiro tempo, já foi 0-0 o resultado que vai dando o título para Penapolense. A referência nossa para o jogo desse tamanho, de final, a referência nossa é o jogo 1, né? Você sempre tem a referência como jogo 1. E o jogo 1 foi muito melhor até agora, né? Tá deixando a desejar o jogo 2, que estamos com 22 minutos com a parada técnica nesse momento. Eu vejo os dois times nervosos, vejo a equipe, principalmente a equipe de Bebedouro, ficar sem essa bola, não tem essa tranquilidade, está um pouco acima do ponto. Já a equipe do Clube Atlético Penapolense trabalha assim com a bola, tem essa tranquilidade, consegue administrar melhor uma vantagem que joga pelo empate.
E mesmo assim tem a posse de bola. Tem a posse de bola, faz uma jogada mais pelo corredor esquerdo, trabalha muito pelo corredor esquerdo, esquece um pouquinho o corredor direito, que está justamente posicionado o Luan Carioca, que é o artilheiro do time, tem que ser mais acionado. Vejo uma falta de partida, a bola tem que passar mais no meio de campo, tanto os dois times. Mas ela não está passando, precisa aparecer um pouco mais para o jogo o Diego Silva, o Arthur Melo, para justamente chegar no Cauã Baroni, que é o cara do jogo, é o camisa 10 do time da casa. Precisa ter, ele gosta dessa bola um pouco mais à frente, né? Ele não gosta de colocar essa bola no pé dele, ele joga essa bola um pouco mais à frente por causa da velocidade. Mas falta muita coisa para o jogo esquentar mesmo, de efetivamente virar uma final de campeonato. 25 minutos passados do primeiro tempo, 0-0. A gente falava da arbitragem do Tarrega Victor, né? O árbitro da partida, o Murilo. Deixa eu ver o lance aqui. Olha a Inter. Campo de ataque pela direita. Cruzamento na boca do gol. Dá um tapa na bola. O Estevão tira. A bola volta. Sobra a entrada da grande área. Aí sobrou aqui do lado esquerdo pro Baroni. Descolou. Cruzamento na boca do gol. Sobe a zaga do Penapolense com Kleberson. Mete a cabeça na bola. Tira dali. Chegou bem pelo lado direito a equipe de Bebedouro Lobo. Mas quem recupera a posse de bola é o Cap. É o Pantera da Noroeste. Boa bola. Bola boa. Jogada aqui pelo lado direito. Era pro Ibra. E chega no meio do caminho. Mete a cabeça na bola. Tira dali o Antony. Já tomou cartão, lateral esquerdo da Inter, solta a bola aqui na frente, era pro Cadu Baroni, por baixo o Diogo Vieira se joga na bola, na divisória do gramado, manda a bola para lateral, posse de bola, campo de defesa, lado esquerdo pertinho da divisória do gramado, favorece a equipe de Bebedouro. Lohan Ramírez tentou com o kick da bola ganhar da marcação, acabou perdendo. Na sequência agora, o árbitro vai pegar a falta do Cauê Ferreira em cima do atleta do Penapolense no círculo central do gramado, por isso o jogo tá parado, viu, Marcondão? Foi em cima do Cadu, né? O pé dele acabou pisando no pé de apoio ali em cima do atacante da equipe de Penápolis. Foi uma jogada involuntária, tanto é que não apresentou cartão. Né? Não teve cartão, foi uma coisa involuntária, né? Na pisada, acabou atingindo o jogador da equipe penapolense, né? Percebi agora pela primeira vez o Cadu, 10 do time de Penápolis, com a inversão de jogada, tentando o Luan Carioca, bola esticada. Esse é um jogo interessante. É isso, lembrando que as duas equipes têm Cadu com a 10, né? A Inter de Bebedouro, o Cadu Baroni, e o Penapolense, o Cadu. Então são dois Cadus. Um simples e um composto. Né? Verdade. Lembrando que, então, falando do árbitro, ele tem... ele é novo, né? Ele nasceu em 1994, 2004, 2014, 32, né? 32 anos. Deixa eu ver o lance aí. Bola do Cap, dentro da grande área, sobe a zaga, afasta, tira, deu rebote, sobrou aí o Cadu Baroni chega pra dar uma força, que achei que jogou complicado essa bola, hein, Cadu? Você tirou a bola da lateral, jogou pro meio, rapaz. E aí depois ele conseguiu tirar de cabeça. Tem 32 anos o Murilo Tarrega Victor, e ele é da nova geração aí da federação, mas é a primeira partida na Série A4 que ele apita. Por quê, Marcelo? Porque ele é árbitro de A1, A2, né, de A3, ele é um árbitro assim que já está sendo desses da nova geração, mais utilizados aí nas divisões acima do futebol paulista. Então, um árbitro que já tem aí um currículo de Série A1, Série A2, Série A3 nessa temporada, apitando a final da Série A4, árbitro de 32 anos, o Murilo Tarrega. Na verdade, ele não tem 32, ele vai fazer 32, ele nasceu no dia 1º de junho de 1994, então tem 31 anos. É posse de bola para a equipe do Penapolense, bola por ali com o Kleberson, tentou o Magal na frente, chega a recuperação da equipe de Penápolis, sai jogando por ali com o Diogo Silva, soltou essa bola para o Lohan Ramírez, o Cadu tá pedindo o bico esquerdo da grande área, puxou para a perna direita, bateu pro gol, trava a marcação, chega, mete o pé na bola, tira dali o Luiz Henrique, joga a bola na frente e caiu pro Luan Carioca, perigoso, centroavante, vai para cima da marcação, Sandoval por baixo, tira, cai pro Antony, aí o Ibra tá na marcação, não chega na bola, sobra para Cadu Baroni, aqui pelo lado esquerdo, estufa o peito, ninguém na marcação, agora encosta aqui, o Ibra na marcação, ele sai da ponta, vem pro meio, lado esquerdo, toca a bola, no meio com o Natan Índio, devolve, toca a bola para Antony para o jogador que é o Arthur Melo, na ponta, linha de fundo pro Baroni, perna esquerda, cruzou na boca do gol, toca de cabeça! Golaço. Já era! Gol! Da Internacional de Bebedouro, da veterana Lohan Ramírez. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. Na
na jogada com o Cadu Baroni pela linha de fundo, lado esquerdo, ele descolou o cruzamento, perna esquerda na boca do gol do segundo pau, encontrou Lohan Ramírez, pra festa da torcida da veterana, pra festa da torcida do Lobo, de cabeça desviou sem chances. Inapelável pro Estevão. A bola morreu no fundo da rede. Lohan Ramírez pode comemorar. A festa é toda sua, da torcida da Internacional de Bebedouro. No Estamatão, no Brasil e no mundo. Goleirão Estevão. Essa não deu pra você, amigão, já era. Tá no fundo da rede. Agora Inter tem um. Penapolense não tem nada. Detalhe, a selfie do primeiro gol do jogo aí. Fala, Marcondes. A gente estava cobrando agora há pouco com relação à participação da equipe do Inter de Bebedouro jogar um pouco mais pelo meio de campo. Por incrível que pareça, você observa, Diego Silva, 8, pegou na bola. 8, Arthur Melo pegou na bola. O toque chegou até Cadu Baroni pelo lado esquerdo. Pegou na bola. E foi servido o Lohan Ramírez, que entrou que nem uma bala. No segundo pau, no cabeceio, indefensável para o goleiro Estevão, fazendo 1-0 e dando, por enquanto, o título para o time da casa. Ou seja, a bola passou, ela transitou no meio de campo, nos pés de quem tem que decidir o jogo. E decidiu, 1-0 para os caras, e muito bom o jogo até agora. Para os caras que estão fazendo a festa do time de Bebedouro. Esse Roberto Marcondes, trazendo para você o detalhe do lance, primeiro gol da equipe da Internacional de Bebedouro, o resultado que, como disse o Marcondão, vai dando o título pro time da casa. Tudo que o Penapolense não quer, o Cap. Diogo Vieira tem lateral aqui no campo de ataque pela direita, jogou dentro da grande área, chega o Antony, afasta, tira o perigo dali, vai dar contragolpe, Gênesis, foi seguro, eu achei que poderia mesmo tomar um cartão ali, o número 5, o Rafael Carlos, hein? Ele matou o contragolpe, né, Marcondes? Só uma observação, procure observar bem, que eu estou fazendo isso. Toda parada técnica ou parada clínica para o jogador tomar uma água, o técnico tem a oportunidade de conversar com o time. Ele volta bem melhor. Foi o que aconteceu com o Márcio Grigio. Conversou muito com a equipe, conversou com o Cadu, teve o papo com o Diego e também com o Diogo e também com o Arthur, e logo na sequência aconteceu o gol. Então é muito legal essa parada, porque os técnicos também aproveitam para corrigir e acertar alguma situação positiva. Aí então o Marcondes falando, e é verdade, né? Essa pausa para hidratação, que não é mais obrigatória, né? Foi nos primeiros meses do ano, mas agora não é mais. Mas o técnico que conhece bem o seu time, ele consegue arrumar o time, né? Ele consegue arrumar o time e foi boa essa parada aí pro time de Bebedouro. E o Márcio deixou muito claro, ficou explícito pro Cadu Baroni abrir mais pro lado esquerdo, onde ele estava na hora do cruzamento. É isso, foi um golaço, hein? E inapelável pro goleiro que tentou, mas não conseguiu chegar na bola, o goleirão Estevão da equipe do Cap do Penapolense. Lembrando que estamos com a nossa equipe lá em Bebedouro para acompanhar aí essa grande final, né? Com o Pedro Lino trazendo informações pra gente e também abastecendo o portal Futebol Interior e ainda, claro, com a participação de toda a nossa equipe. A Luísa tá por lá também, enfim, lá no Instagram, @Futebol Interior, no Instagram, @Futebol Interior, você pode acompanhar tudo deste jogão de bola também com toda a nossa equipe, trazendo para você todas as informações também nas nossas redes sociais. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Olha o Baroli fazendo graça. Tocou bola aqui na esquerda, solta para Cadu, para o jogador que é Arthur Melo. Arthur Melo para Antony, tentou tapa na frente ali, a bola era para o Diogo Silva, passou dele melhor para o Cap. Vem para o campo de ataque, Rian sofreu a falta. Por baixo, chegou por ali o autor do gol, o Lohan fez a falta, tá parado o jogo, Marcondão. E o árbitro imediatamente já chamou a atenção do Cadu Baroni, ó, para com graça, não vou te meter cartão amarelo. Tá certo a arbitragem, disciplina. Agora, uma outra questão, né? O Penapolense não aprendeu ainda. Tá deixando sozinho, no mesmo cantinho, o Cadu Baroni. Fez o gol através aí como fez a jogada do gol. Ninguém tá encurtando o espaço. Tem que encostar nele, diminuir o espaço dele.
É isso, você ligado aqui no Portal Futebol Interior, vamos que vamos. Portanto, os artilheiros do campeonato, Luan Carioca tem 8, Cadu Baroni tinha 8, fez 1, foi para 9. Então, o artilheiro do campeonato... Não foi o Lohan, foi o Ramis Lohan. fez o gol. O Cadu deu mas passe coloca metade, assistência. dá 8,5 para ele. Então. Porque a assistência foi dele, Isso né? aí. Mas o Cadu Baroni fez o gol de pênalti no primeiro jogo, na derrota por 2-1. Esse resultado tá dando título para veterana, pro Lobo. O Cap vem pro campo de ataque, vem o tricolor. A bola com o Magal, parou, tocou a bola para Cadu aí, escorregou na bola. Só que o jogador defensor também escorregou, melhor para ele, pedalou, saiu da ponta, lado esquerdo pro meio, cruzamento na boca do gol, explode na barriga do Natan Índio. Dentro da grande área, a bola volta, sobra de novo pro Cap, bola aqui pelo lado direito, a bola enfiada pro Ibra. Eles pediram o impedimento, o auxiliar não deu não, tá valendo. Ibra pedalou pra lá pra cá, solta a bola, um pouco mais atrás, vem trabalhando pela Ponense, cruzamento na boca do gol, passa por todo mundo, ninguém pega. Cruzamento do Juninho, rapaz, cruzamento perigoso, quase o gol de empate, hein, Marcondes? Olha, se toca na bola, só a testa, não precisa nem o cabeceio. Desviou, tira do goleiro. E essa bola aí pro lado esquerdo do goleiro do Leandro. Perigoso, hein? Cara, eu achei até que era escanteio, mas não sei se o árbitro deu a falta ou não. Porque tem 2 jogadores da Internacional de Bebedouro ali caídos no gramado na pequena área. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 35 minutos e 50, 35 e 50 passados é primeiro tempo de jogo. Campeonato Paulista Série A4 Rivalo 2026. É a final, o jogo da volta em Bebedouro. A Inter vai batendo o Cap pelo placar de 1-0, gol foi do Lohan, de cabeça, 29 minutos desse primeiro tempo. Lembrando que bola rolando o segundo tempo para Goiás e Vila Nova, 0-0. E daqui a pouquinho, na seguidinha, tem Ponte Preta e Esporte. Carlos Corsato dá um recado aqui no Portal Futebol Interior. A Rivalo, maior patrocinadora do futebol paulista, agora também apoia seu time do coração. Acesse agora o QR Code que está na tela e aproveite até 25% de cashback. Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Marcelo Corsato. Eu e você, todo o timaço do Portal Futebol Interior. Tá tendo aqui uma resenha ali. Acho que foi por causa daquela jogada do Cadu Baroni, aquela gracinha que ele fez, hein? Não, aqui o atacante do Inter de Bebedouro, né? O Gênesis, ele tentou a saída de bola, porque na cobrança errada do Leandro, na cobrança do tiro de meta, ele saiu do gramado e aí, o lance, ele atropelou o médico da equipe do Penapolense. Strike. Então ali, foi um lance totalmente involuntário, né? As cadeiras ficam próximas à risca do jogo, né? Verdade. Ali no banco de reservas, né? E a gente percebe que tem umas cadeiras lá, porque tem mais gente. E aí foi nesses caras das cadeiras que acabou acertando ali. Que é o departamento médico que está ali, né? Que está ali, verdade. O massagista e o médico. Blog do Ari, a coluna do jornalista Ariovaldo Isaac no portal Futebol Interior. Acesse futebolinterior.com.br e confira. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. A Inter chegava no campo de ataque aqui com o Lohan, autor do gol, perdeu, recupera a posse de bola, vem trabalhando a equipe de Penápolis, bola enfiada na frente ali, era pro Rian, chega no meio do caminho, mete o pé na bola o Cauê Ferreira, manda a bola pra lateral, é lateral, posse de bola, campo de ataque pra equipe de Penápolis, pro Cap, o Cap tá tentando chegar ao gol de empate que dá o título pra equipe de Penápolis, bola do Magal, soltou, trabalhou com o Cadu, devolveu pro Magal, puxou pra perna esquerda, pra perna direita, pra perna esquerda, descolou o cruzamento dentro da grande área, teve desvio, sobe, mete a cabeça na bola. Tira dali o Renan, aí a bola volta, sobra, jogadaça do Kleberson, hein, o zagueirão, sabe de bola, o zagueirão deixou 2 caídos ali, tocou a bola para Magal, vem cruzamento, ele foi lá para dentro da grande área, o centroavantão tá lá, o Luan Carioca, e sobe o goleiro, fica com ela, sobe Leandro Vaso, se joga na bola, fica com ela o goleirão da equipe de Bebedouro. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Bola enfiada na frente.
Olha a bobeira ali da zaga da Inter de Bebedouro do Sandoval. O recuo pro goleiro, conseguiu chegar antes do Cadu. E aí ficou sentindo alguma coisa ali, achei curto. Recuo de cabeça do Sandoval. Thiago Barba tá com a gente, tá perguntando se vai passar só o segundo tempo da Ponte. Vamos transmitir boa parte do primeiro tempo também, viu? Mas com todas as informações, tá? Ô Thiago, valeu aí pela audiência, pela companhia. Daqui a pouquinho, 18h30, bola rola, tem Ponte Preta, tem esporte, tem Ponte Preta. E você vai acompanhar conosco. Chegando aqui a escalação da Ponte, eu vou passar da Ponte, do esporte, porque a produção tá esperta, né? E vai passar pra gente aqui as escalações. Aliás, já chegaram as escalações confirmadas de Ponte Preta e Esporte. O goleiro tá caído, ficou sentindo lá o Leandro Vaso. Então vamos lá, jogo que você vai conferir daqui a pouquinho. A Ponte de Diogo Silva, Justen, o Everton, novidade, Márcio Silva e Kevson. Danilo Barcelos, outra novidade. André Lima, Rodrigo Souza, Brian Borges. Mais uma novidade. Você tá pensando que acabaram as novidades no time titular? David da hora no time titular e o Diego Tavares. Rapaz. Várias novidades aí no time da Ponte Preta, hein? Potker não tá nem no banco de reservas, cara. Bom, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Agora deixa eu baixar aqui o Leão, o Esporte. Vamos lá, Thiago Couto, Madson, Marcelo Aju, o Benevenuto, o Filipinho, Zé Lucas, Biel, Carlos De Pena, Cleison, ex-Ponte Preta, Barleta e Perotti. Esse é o time do Márcio Goiano. Portanto, a bola rola daqui a pouquinho, 18h30. Carlos Corsato dá o recado para você aqui no Portal Futebol Interior. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. E o jogo continua parado porque o goleiro está sendo atendido lá, o Leandro Vaso. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. Passados 41 minutos passados, segundo tempo de jogo. Campeonato Paulista Série A4, Rivalo 2026. É a final, jogo da volta no Estamatão, em Bebedouro. Internacional, Penapolense. Inter vence, Penapolense perde. 1 para Inter, 0 para Penapolense. Bola rolando, segundo tempo lá no Ailê Pinheiro, em Goiânia. O Goiás vai empatando com o Vila, 0-0 no Clássico Goiano. Daqui a pouquinho, 17 minutos, a bola rola para Atlético e Cuiabá. E 18h30 tem Ponte Preta e Esporte. Todas as emoções no Portal Futebol Interior. Daqui a pouquinho, na seguidinha desse jogo. Informação para Rivalo. Cashback de até 25% e apoio total. Futebol de verdade, só na Rivalo. O QR Code está na tela para você fazer seu cadastro e também vestir essa camisa. Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Marcelo Corsato. Eu e você e eu e todo o timaço do Portal Futebol Interior. Comigo, Roberto Marcondes, Felipe Marques, Pedro Lino. Daqui a pouco tem Ponte Preta e Esporte com Carlos Corsato e Franco Francisco também. Cara, não tem jogo, velho. Recomeçou o jogo, deu um BO danado aqui no banco de reservas. Vamos ver se vai rolar a bola agora. Posse de bola pro Lohan, recebeu, soltou, enfiou na frente, era pro Arthur Melo no meio do caminho. Chega o Magal, mete o pé na bola, tira. Ela volta, sobra aí a proteção do Rafael Carlos aqui no campo de defesa pelo lado esquerdo. A bola vai embora. Lateral, posse de bola, campo de defesa lado esquerdo, favorece o Cap. Ô Marcondão, não tem jogo, né? Jogo travado, truncado. E nesse momento, melhor pra Inter de Bebedouro, que vai ficando com o título. Ainda não pegou no breu, né? O jogo, né? A decisão, né? A impressão que dá é justamente essa. Entrou muito nervoso o time de Bebedouro, agora está um pouco mais calmo, mas não consegue fluir o futebol, nem o time de... O Penapolense também não consegue fluir o futebol. A gente percebe que há um nervosismo importante. Tenta o Penapolense trabalhar mais com o Rian pelo lado esquerdo, que é uma válvula importante. Essa bola tem que chegar também um pouco mais no Luan Carioca, não chega. Já o Inter de Bebedouro conseguiu encontrar um pouco mais o Cadu Baroni. Isso está fazendo um pouco a diferença nessa decisão.
Roberto Marcondes conosco. Daqui a pouco tem mais informações no intervalo com o nosso Pedro Lino, que está lá no palco do jogo, junto com a Luísa, para fazer aquele trabalho, com o Davi também, para todas as nossas redes sociais e para o site. Olha o Cadu Baroni, trocou de lado. Tá lá do lado direito, ele tá embaçado hoje, hein? Tá fazendo uma firula danada. Pra lá, pra cá, vai pra cima da marcação, soltou a bola. Vem cruzamento pra dentro da grande área, sobe de cabeça, mete o cabeção na bola, o Cleberson tira. O rebote é pro time da veterana. Arthur Melo, pra lá, pra cá, vai pra cima da marcação, soltou a bola no meio, trabalha ali pro jogador que é o Diogo Silva. Devolveu, tocou a bola pro Antony, pro Diogo Silva, trabalha. O Cadu Baroni tá lá do outro lado pedindo. Aqui do lado esquerdo, chega, mete o pé na bola, tira dali a zaga do Penapolense. Afastou o perigo, tirou, a bola voltou, sobrou na frente pro Luan Carioca. Aí chega o time de Bebedouro para explodir ali, tirar o perigo de Diogo Silva, para não ter perigo no campo de defesa. Manda a bola para fora do estádio. É posse de bola para a equipe do Penapolense pelo lado direito. Quer saber tudo o que acontece no seu time do coração? Acesse futebolinterior.com.br. E agora a equipe de Penápolis queria ali com o Ibra a bola para o ataque, mas o auxiliar número 1, o Bruno Silva de Jesus, deu para o time da casa, para veterana. Lembrando que você pode acompanhar tudo o que acontece com o seu time do coração acessando o site futebolinterior.com.br. Vamos até 51, o jogo ficou muito truncado, né? 6 minutos de acréscimo. Tá certo o árbitro, né, Marcondes? 73, teve algumas paradas, né? Atendimento médico, normal. Isso aí. 6 minutos ainda para terminar este primeiro tempo, 45 minutos passados do primeiro tempo, vamos até 51. Baixe o placar ao vivo do Futebol Interior e acompanhe os resultados em tempo real dos campeonatos pelo Brasil e o mundo, disponível gratuitamente na sua loja virtual. Deixa eu ver o lance aqui, Cadu Baroni da ponta pro meio, bateu pro gol, pega Estevão, faz a defesa, Cadu Baroni embaçado, hein? Aí no tiro de meta ele jogou bola na frente o Estevão. O Sandoval, capitão da equipe, tira dali. Sai jogando para Internacional de Bebedouro, que vai vencendo o jogo pelo placar de 1-0. Jogada bonita aqui do Arthur Melo pelo lado direito. Aí ficou na marcação, a bola bateu no marcador do Cap. Ficou fácil ali, ele só protegeu, deixou a bola sair, lateral, posse de bola, campo de defesa, favorece o Lobo, que vai ficando com o título desse Campeonato Paulista da Série A4. Mande a sua mensagem pra gente, tá no YouTube Futebol Interior Oficial. Obrigado, viu, você que tá acompanhando a nossa transmissão. Lembrando que na seguidinha tem Ponte Preta e Esporte Ponte Preta. Você acompanha tudo com a gente aqui no portal Futebol Interior. Siga o Futebol Interior no Instagram, os bastidores do mundo do esporte, matérias especiais e muito mais. @Futebol Interior. @Futebol Interior. Ficou pedindo falta o Cap aqui no campo de ataque pela esquerda. O árbitro não deu. Melhor pro time da veterana. Para Internacional de Bebedouro. Bate contra a marcação. A bola volta. Sobra de novo aqui no campo de defesa. Tenta sair jogando o Cauê Ferreira. Aí recupera a equipe de Penápolis com o Rafael Carlos. Sai jogando, dá um tapa na bola por baixo ali. O Lohan, o artilheiro do jogo. A bola se perde, vai embora. Lateral, posse de bola. Campo de ataque lado esquerdo. Favorece o Cap. Favorece o Pantera da Noroeste. E aí a bola foi lá para a torcida agora. Saiu ali num chutão do Natan Ídio. Foi lá para a torcida, lateral, posse de bola, campo de ataque lado esquerdo. Favorece a equipe de Penápolis. Quer saber tudo o que acontece com o seu time do coração? Acesse futebolinterior.com.br. Bom ter a sua companhia com a gente. Vamos pro jogo, vamos pro ataque. É a final da Série A4. Final da Série A4, Rivala 2026, Penapolense e Internacional de Bebedouro é o segundo jogo. E agora tentou o ataque ali, jogador do Penapolense. E ficou sentindo ali a entrada do Juninho, reclama o Natan, é o Cauê, que tá caído lá, o árbitro vai conversar, separa a rapaziada. Tá ruim o jogo, tá truncado, tá feio o negócio. Tá feio. E eu falava no último jogo, que sempre o primeiro jogo é melhor da final do que o último, né? Porque o último jogo é mais tenso, né? E realmente esse primeiro tempo, pouco jogo, viu, Marcondes? Mas infelizmente sim, né? Eu já coloco mais no peso da questão da questão emocional, na minha opinião. Mas precisa analisar também uma questão sobre o time do Penapolense. Para mim, é um time mais acertado, time mais taticamente tranquilo dentro de campo, procurando as jogadas, buscando as beiradas, né? A equipe da Inter de Bebedouro procura ser mais na velocidade, um time que dá mais velocidade na bola, tenta procurar muito o
o Lohan, tenta procurar muito o Cadu. Já a equipe do Penapolense procura trabalhar melhor essa bola. É o que estou percebendo e vamos analisar, evidentemente, isso no intervalo, com a participação direto de Bebedouro com o Pedro Lino. Evidentemente, saber a expectativa para o segundo tempo. E claro que a nossa expectativa é de um jogo um pouquinho melhor. Tá certo, então. Esse é o Roberto Marcondes. Aqui, campo de ataque. Posse de bola para a equipe de Bebedouro. Bola com o Cadu. Cadu para. Pensa, toca a bola para Diogo Silva. Lado esquerdo, tocou para o Antony. Vai devolver essa bola para o Arthur Melo. Tentou ali um balão na bola para ganhar da marcação do Diogo Vieira. Não conseguiu. Chega para ajudar por ali o Ibra. O Ibra bem sumido no jogo. No primeiro jogo ele foi muito bem. Mas não recebeu a bola, né? É, não chega nele, né? Não chega. E agora ele recuou pro goleiro lá que estava acossado pela marcação. Teve que explodir essa bola. Tá tendo resenha, hein? Tá tendo resenha ali do 18 da Inter. O Arthur Melo com o Diogo Ferreira, o 2 do Penapolense. O árbitro foi lá para acalmar os ânimos. O Murilo tá tendo trabalho para controlar a rapaziada no campo. E vai chegando a noite em Bebedouro. E o público é bom, hein? O público é bom no Tamatão. Cadu Baroni tentou fazer a jogada, não conseguiu. Melhor pro Ibra. Sai jogando para a equipe de Penápolis. Explode contra a marcação, joga a bola lá na frente. E aí a lateral, posse de bola para a equipe de Penápolis. Não, o árbitro deu para Inter. Deu para Inter, então é lateral, campo de ataque, lado esquerdo favorece a Inter. Antony já tem cartão amarelo no jogo, tocou pro Cadu Baroni. Aí chega na boa ali o time da Penapolense com o Rafael Carlos, mete para trás, joga a bola, aí chega, bate na bola Inter, a bola se perde, vai embora lateral, posse de bola, campo de defesa lado direito. Favorece o Penapolense com o Diogo Vieira. Acesse futebolinterior.com.br e fique bem informado sobre tudo o que acontece no seu time do coração. E ainda tenha acesso à rádio Futebol Interior, 24 horas no ar, com muito futebol para você. Marca de 50 minutos e 20 passados do primeiro tempo. O árbitro prometeu o jogo até 51. Quem sabe uma chance ainda para o Cap empatar o jogo neste primeiro tempo. Bola do Magal, tocou para o Cadu aí, absorvido pela marcação. O Cauê ganhou dele, sai jogando, toca a bola pela direita, tentou fazer o toque ali na frente, procurava o Gênesis, melhor para a equipe de Penápolis, mas perdeu, recupera o Lohan, sai jogando, toca a bola para o Arthur Melo, aqui pela ponta direita, joga atrás, toca lá para o Cauê. Cauê deixa para Natan Índio. Natan Índio trabalha para Sandoval. Sandoval tem ali a chegada do Luan Carioca. Ele toca a bola para o seu companheiro de zaga, que é o Kleberson. E não há tempo para mais nada. Levanta os braços, aponta o centro do gramado, apita o árbitro Murilo Tarrega Victor. Ponto final no primeiro tempo lá no Municipal Sócrates Stamato. Inter de Bebedouro tem um gol de Lohan de cabeça. 0 para a equipe da Penapolense. Portanto, o primeiro tempo já foi desse segundo jogo. Esse resultado vai dando o título para a Internacional de Bebedouro. Precisa de uma vitória simples. Já já a gente volta, hein? Com todo o segundo tempo para você. Eu só queria ver se a gente vai conseguir pegar a fala dos jogadores na saída, né? Tanto da Inter como também da equipe de Penápolis, para ver quem vai falar com a gente, porque daqui a pouco o Roberto Marcondes vai falar do jogo, vai comandar o intervalo UFI. E é claro, você vai ficar muito bem informado. E já já também na seguidinha dessa transmissão tem para você todas as emoções de Ponte Preta e Esporte, 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E só lembrando mais uma vez que a nossa equipe tá lá, hein? O Pedro Lino já trouxe informações, trazendo as escalações. Já já ele volta no intervalo UFI com mais informações lá da belíssima cidade de Bebedouro. Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo, vai. Intervalo, daqui a pouco a gente volta. Roberto Marcondes assume o comando e traz para você todo o intervalo UFI deste grande jogo, a segunda partida, jogo da volta final do Campeonato Paulista Série A4, Rivalo para você. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa?
chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com, no Facebook e no Instagram. Casa do Perfurador tem tudo para seu poço artesiano. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Roberto Marcondes. Muito bem, meus amigos, aqui da Rádio Futebol Interior, agora são 5 horas e 57 minutos, intervalo de jogo, decisão. Decisão, como é gostoso fazer uma decisão. Série A4, Rivalo, decisão em Bebedouro, jogo 2. Inter de Bebedouro está vencendo a partida por 1-0. Primeiro jogo, jogo 1, Penapolense venceu na casa de Penápolis por 2-1. Tem a vantagem do empate, Inter de Bebedouro buscando com essa vitória simples por 1-0 ficar com o título. Tem o segundo tempo ainda com muita emoção, e vamos agora à cidade de Bebedouro, local do jogo, decisão da Série A4, Rivalo. Repórter é Pedro Lino. Fim de primeiro tempo aqui no estádio Sócrates Estamato. A Inter de Bebedouro vai vencendo o Penapolense por 1-0, gol de Lohan Ramírez, cruzamento de Cadu Baroni, e o Lohan Ramírez de cabeça abriu o placar. Com este resultado, a Inter de Bebedouro vai conquistando o Paulistão da Série A4 Rivalo de 2026. Ainda tem todo o segundo tempo, muita bola para rolar, e vou contar tudo para vocês no final do jogo, quem será o campeão e também a festa da premiação da entrega de taça. Pedro Lino, aqui direto do estádio Sócrates Estamato, em Bebedouro. Um bom segundo tempo para vocês e um grande abraço. Valeu, Marcondão, Carlos Corsato, Marcelo Corsato e Felipe Marques. Valeu, Pedro Lino, que estará, portanto, acompanhando essa decisão ao vivo. Daqui a pouco tem mais informações, entrando direto da cidade de Bebedouro, com Pedro Lino, com a nossa participação também em todo o segundo tempo. E claro que todo esse material, não só no portal Futebol Interior, mas também no nosso Instagram, que nós estamos com o time lá, com a Luísa, com o Davi, com o Pedro Lino, que você está acompanhando tudo. Você tem esse gol, inclusive, no nosso Instagram, @Futebol Interior para você, no nosso Instagram, que está realmente sensacional. Vamos falar um pouquinho sobre esse primeiro tempo. O que aconteceu no primeiro tempo? O que houve? Por que o time de Penápolis não conseguiu segurar o Inter de Bebedouro, que está vencendo por 1-0? Resultado que interessa muito ao time da casa. Tira a vantagem e fica com o time da casa a vantagem com relação ao título da Série A4 Rivalo. É evidente que nós comentamos agora há pouco que o título faz parte da história do clube. Jogador fica marcado, treinador fica marcado, dirigente fica marcado, isso é óbvio. Mas evidentemente que o planejamento no início da competição, planejamento através do presidente Thiago Rodrigues, que é o presidente do time do Inter de Bebedouro, o doutor Nilson Moreira, que é presidente do Penapolense. Claro que essas duas pessoas extremamente competentes, que fizeram um grande trabalho e estão recolocando as equipes de Bebedouro e de Penápolis novamente num cenário importante do futebol de São Paulo. Vai aqui os parabéns ao Thiago, vai ver aqui os parabéns ao Dr. Nilson. O planejamento inicial certamente
junto com a diretoria, com os pares do Thiago e também do Dr. Nilson, claro que era o acesso. E esse objetivo foi conquistado numa disputa muito difícil. A gente entende que é muito equilibrado o campeonato dessa maneira. Você tem São Caetano ficou pelo caminho, São Carlos ficou pelo caminho. São times importantes que buscam Comercial de Ribeirão Preto. Ficou pelo caminho também. Então são equipes que procuram, né, voltar para um cenário importante de São Paulo. Mas essas duas equipes, com relação a esses dois comandantes, vai aqui nossos parabéns ao Thiago Rodrigues, que é o presidente da Inter de Bebedouro, ao Dr. Nilson Moreira, que é o presidente do Clube Atlético Penapolense, pelo trabalho, pelo esforço. A cidade abraçou o projeto, né, conseguiram o objetivo, que era justamente o acesso para a Série A3 do futebol de São Paulo, próxima temporada. Fundamental, importante. Agora, vale o título e todo mundo quer o título. Claro que quer. Mas antes de começar a competição, todo mundo quer o quê? Olha, eu quero o acesso. Eu preciso do acesso. Revisibilidade, né? Tem mais um recurso, uma verba um pouquinho maior da Federação Paulista de Futebol, né? Reorganizando o time. Isso é importante. Mas, fundamentalmente, se você tem o acesso, que é o primeiro objetivo a ser conquistado, foi agora buscando o título. Veja um primeiro tempo de uma decisão muito diferente do geral que aconteceu na partida 1 na cidade de Penápolis na última quarta-feira. Lá, o jogo foi muito mais pegado, talvez pelo fato de ter ainda um jogo 2 para corrigir alguma coisa de falha, alguma situação que não estaria dentro da programação da comissão técnica. Mas foi um jogo muito mais equilibrado, muito mais disputado. Hoje, o segundo jogo, por ser o derradeiro, não pode errar, senão a situação fica extremamente complicada. Você não tem a chance 2 para mudar algum cenário. Por isso que eu vejo que é uma partida um pouco mais tensa emocionalmente, as equipes não conseguindo render o que renderam durante todo o campeonato. Os dois times fizeram muito campanhas parecidas durante a competição. Inter de Bebedouro, claro, com a melhor campanha da competição no geral, com 43 pontos, né? A Penápolis com 38, mas muito equilibrado, o número está muito igual. E claro que esse jogo, nesse primeiro tempo, eu vi um jogo muito truncado, um jogo muito parado, né? Muita falta, muito encontrão, pouco futebol. Essa bola não transitou no meio de campo, tinha que transitar. Transitou 2 vezes no meio de campo. 2. A primeira aconteceu o gol do Inter de Bebedouro com Diogo, Arthur, pro Cadu e cabeça de Lohan. 1-0. E a bola antes do gol teve uma participação também no meio de campo do time de Penápolis com o camisa 10, o Cadu, que fez uma jogada interessante com o Ibra pelo lado direito. E tá muito sozinho ali, tanto, aliás, as duas extremas, né? O 11 do Penapolense, o Ibra e também o próprio Cadu Baroni no lado esquerdo, que é um jogador interessante, camisa 10, estão jogando livre nesse corredor. Né? A beirada esquerda do Penapolense com o Rian, muito bom jogador, habilidoso, muito rápido, né? Ele vai no risco em cima do marcador, muito bom jogador, impressionante a habilidade que ele tem. Tá jogando muito em cima dele, tinha que inverter um pouco mais a jogada. Então foi uma primeira participação de um camisa 10 na meiuca, né? E deu um saldo positivo na equipe da Inter de Bebedouro quando a bola transitou nesse meio de campo. Senti muito a ausência do Luan Carioca, que é o camisa 9 da equipe. Aliás, os dois camisas 9, eles não apareceram no jogo. É impressionante, Carlos Corsato, que está chegando aqui pro jogo de Ponte Preta Sport daqui a pouco pela Série B do Campeonato Brasileiro. Não transitaram de forma positiva na partida. Tanto o camisa 9, o Gênesis da Inter de Bebedouro, como o Luan Carioca, que, aliás, é um dos artilheiros do campeonato, que briga com o Cadu Baroni. Essa bola não chegou, impressionante. E quando você tem uma decisão, os diferentes eles precisam aparecer. Os diferentes têm que fazer a diferença, porque são os diferentes, né? Então não apareceu o 9, o Luan Carioca, o 9 do Clube Atlético Penapolense, e não apareceu o 9 do time de Bebedouro, o Inter de Bebedouro, né? Vamos esperar que de repente isso aconteça. Qual a expectativa para um segundo tempo? Uma expectativa muito diferente do que for esse primeiro tempo. Um segundo tempo, eu espero, muito mais futebol, menos encontrão,
né? De cair, ganhar tempo, não tem que ganhar tempo. Eu vejo dessa maneira. Então é um cenário que eu espero que seja um cenário positivo. Os times já estão retornando para o campo, Inter de Bebedouro e também Penapolense. O que tem que fazer o Inter de Bebedouro? Joga em casa. Ele está nesse momento com o título na mão. Quem tem pressa para o jogo é o Penapolense. Quem tem que sair para o jogo? Penapolense. Quem tem que se arriscar mais? Penapolense. Quem tem que abrir mais espaço? Penapolense. O que tem que fazer o Inter de Bebedouro? Jogar na boa, ter a posse de bola, sair na boa, né? Dar o bote certo. Né? Acelerar mais o jogo é o adversário e jogar sempre nos espaços que certamente vão acontecer, meu querido Marcelo Corsato. Boa, Roberto Marcondes comentou e apresentou o Intervalo FI para você nesta já noite de sábado, 6 minutos da noite de sábado. Você que está acompanhando a nossa transmissão, o primeiro tempo já foi. Inter de Bebedouro vai vencendo o Penapolense por 1-0, Lohan de cabeça para a rede. Na seguidinha a gente vai transmitir todas as emoções de Ponte Preta e Sport. Sport e Ponte Preta Série B do Campeonato Brasileiro 2026, 8ª rodada. A bola rola, o Carlos Corsato vai dar o recado e ele já está por aqui, já chegou e eu passei aqui as escalações das duas equipes, a Ponte com muitas novidades, até sem vinheta mesmo, viu, Felipe? Tem problema não. Tudo bem, Carlos? Boa noite. Fala, Corsato. Grande abraço pra você. Boa noite. Boa noite pro Marcondes, pra todo mundo ligado nesta final da Série A4 do Campeonato Paulista. Você falou aí de novidades, né? Inclusive o técnico Rodrigo Santana também não está no banco de reservas. Quem está lá no banco de reservas é o auxiliar, o Gabriel Remédio, porque o Rodrigo Santana não está no banco. Você lembra na Copa do Brasil? A Ponte Preta foi eliminada na quarta fase numa derrota para o Atlético Goianiense. E o técnico Rodrigo Santana foi expulso naquele jogo da Copa do Brasil. Ele foi julgado nesta semana, pegou 2 jogos de suspensão, 2 jogos de suspensão. A Ponte entrou com efeito suspensivo, mas ainda não obteve resposta. Por isso, suspenso, o Rodrigo Santana não estará nem no banco de reservas. E o William Potker sentiu uma lesão no músculo posterior da coxa direita no treino de ontem, vetado pelo departamento médico. Não está à disposição da Ponte Preta para esse jogo. A Ponte com muitas mudanças, o Everton fazendo a estreia na zaga, o Danilo Barcelos no meio campo, o David da Hora no ataque, enfim, é a macaca para encarar o Leão, daqui a pouco pela 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Sport que defende aí, busca a liderança da Série B do Campeonato Invicto Brasileiro e a Ponte Preta tenta não ficar na zona do rebaixamento. O Marcondes, que demora para começar o segundo tempo, hein? O Penapolense fazia um tempão que já estava lá esperando a Inter e a Inter não chegava. Eu não gosto desse tipo de situação, não. Mas cada um é cada um, né? Você não gosta de esperar, Marcondes? Não, tem que chegar e já dá. Tem que chegar e já. Isso aí. É isso aí. Vai começar o segundo tempo, posse de bola da Internacional de Bebedouro, que com a vitória vai ficando com o título da Série A4, hein? Posse de bola para Internacional, para Veterana, para o Lobo. Vou girar o placar, Bebedouro. Doutor. Vou girar o placar com você agora, hein? Tamo junto e misturado, um prazer inenarrável. O prazer é meu, cara. Essa mesa aqui, ela tá muito pesada, velho. Muito bem, seja bem-vindo, você que está acompanhando a gente, vamos que vamos, para mais uma sequência de transmissão para você. Segundo tempo, bola rolando hoje, vamos ter grito de campeão, hein? Internacional com esse resultado vai sendo a campeã por ter a melhor campanha na competição, mas o CAP, o empate fica com o troféu. Apita o árbitro. De novo tem bola rolando no campo do FI, tem emoção na ponta da chuteira. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Eu e você e eu e todo o timaço do Portal Futebol Interior. Com menos de 20 segundos de jogo, a bola começou a rolar. Mas já parou, viu, Marcondes? Tudo que nós conversamos que não era para acontecer, já começou sendo registrado, né? É isso, o zagueiro ali do Penapolense, o número 3, o Luiz Henrique, está reclamando com o Gênesis, o centroavante da equipe de Bebedouro. A cidade de Bebedouro, que fica entre o Vale do Rio Grande e a Serra de Jaboticabal, a 379 quilômetros da nossa capital de São Paulo. Sua população, segundo o censo do IBGE, é de 78.257 habitantes. Aqui vem Cap, câmera de ataque, bola para dentro da grande área, passa por todo mundo
E aí o Diogo Vieira mete o pé na bola, tira, porque tava chegando o atacante do CAP. Se eu não tô enganado, o Juninho no segundo pau. Se ele não tá esperto, o Cauê Ferreira, o Juninho ia pra rede, hein, Marcondão? Tanto é que o Juninho até fez a movimentação pro arremate. Foi salvo e lateral já cobrado. Bola pra dentro da grande área, afasta a zaga da Internacional, tira. E aí vai tomar o contragolpe. Gênesis tocou pra Cadu Baroni, dominou, aí chega no meio do caminho o Rafael Carlos. Mas teve um toque de mão ali, o árbitro não viu, mas não ia valer o gol. Eu acho, né? Posse de bola pra equipe de Penápolis, perde o jogo, precisa do empate. A bola ali do Cadu, tocou a bola pra Magal, perdeu. E aí melhor pro Cadu Baroni, falta. Chegou pra cima dele ali, o Renan fez a falta, na verdade o Kleberson fez a falta, tá parado o jogo. Falta, posse de bola pra equipe de Bebedouro fazer a batida. Bem-vindo você que tá junto com a gente, viu? Acompanhando aqui a nossa transmissão. Bom ter o seu carinho, a sua audiência e a sua companhia. Tiro de meta pro CAP fazer a batida, comecinho de segundo tempo, 2 minutos passados deste segundo tempo. Associação Atlética Internacional de Bebedouro, fundado em 11 de junho de 1906, cores vermelho e branco, né? É o segundo clube mais antigo do estado de São Paulo. O primeiro é a Ponte Preta. Portanto, aí a equipe de Bebedouro, que há um tempão já não levanta um troféu, né? Então, se conseguir o título aí, vai ser um título para lavar a alma desde 1979. O último título foi a Copa Paulista de 1979 da equipe de Bebedouro. Posse de bola, campo de defesa, favorece o CAP, trabalhando por ali com o jogador que é o Kleberson. Soltou na frente, trabalha, tem a chance de fazer o gol de empate, bola pela direita, vem o Ibra, cruzamento dentro da grande área, procurava o Luan Carioca, rasteirinho na boca do gol, pega Leandro Vaso. Na pequena área, se joga na bola ali o goleiro da Internacional, fica com ela, Marcondão. E esse é o jogo do Penapolense, esse é o jogo, não tem outra alternativa. Não pode negociar, tem que ir pra cima. Blog do Ari, a coluna do jornalista Ariovaldo Isaac no portal Futebol Interior. Acesse futebolinterior.com.br. Pressiona, lateral, posse de bola, campo de ataque para Internacional de Bebedouro. Tem a vitória no jogo, Lohan de cabeça. Foi para a rede a 29 minutos do primeiro tempo. Vai dando o título para Internacional. Duas equipes que estarão na Série A3 na próxima temporada. Penapolense e Internacional de Bebedouro. Cadu Baroni, daí Baroni, pro gol fora. Ele dominou, ele é abusado, o Cadu Baroni, hein? Bateu pro gol, a bola se perdeu, foi embora. Lembrando que na quinta-feira teremos aí a premiação dos melhores da competição aqui em Campinas, com total cobertura do portal Futebol Interior. Tô certo ou tô errado, Marcondão? Certíssimo e com imagem, inclusive. É isso. Bobeou, Penapolense, a bola sobrou pra Inter de Bebedouro, vai pintar o segundo gol, a batida pra fora! Gênesis! Desta vez não deu para cantar Invisible Ball Touch, porque ele perdeu o gol. Tá certo que o chute foi de fora da área, mas passou isso aqui, viu? Isso aqui do poste esquerdo do goleirão Estevão do CAP, quase o segundo gol da Inter, Marcondes. Marca esse gol aí e acaba com o jogo, né? Mas foi bem, foi uma boa girada, bateu forte, passou à esquerda, segue Inter de Bebedouro 1-0. Bola no campo de ataque e sai do gol goleiro. Marcondão canta, pede pra ele cantar Invisible Touch. Ah, acho que canta, não. É da época dele, pô. Não, final eu não posso brincar. Sérgio Carvalho também é Futebol Interior, um dos ícones do jornalismo esportivo brasileiro. Acesse futebolinterior.com.br e confira a coluna Toque de Bola. 5, toque eletrônico do Felipe Marques na mesa de som do portal Futebol Interior, marcando para você 5 minutos passados do primeiro tempo. 1 para Inter, 0 para Penapolense, 1 para a equipe de Bebedouro, 0 para o time de Penápolis. A Internacional vai ficando com o troféu, com o título. Vamos ver o lance, bola enfiada na frente do comando para o Baroni, nas mãos do goleiro, sai do gol, Estevão faz a defesa. Quer saber tudo o que acontece no seu time do coração? Acesse futebolinterior.com.br. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor.
Bem-vindo, você que está junto com a gente aqui no YouTube Futebol Interior, se inscreva no canal, dá um joinha na nossa transmissão, compartilha também para fazer essa transmissão de final que vale taça, chegar a mais internautas, a mais telespectadores e a nossa grande audiência também no canal de áudio do Portal Futebol Interior na Rádio FI. Posse de bola para o time do Penapolense, bola enfiada na frente para o Cleberson, aí subiu a zaga, tirou a bola, voltou, sobrou, Penapolense insiste, persiste, está no ataque, bola com o Cadu, perdeu, recupera a equipe de Bebedouro com o Diogo Silva. Solta essa bola aqui no campo de ataque. Genesis tentou de cabeça, bola pela direita para o Diogo Silva. Melhor para o goleiro, né? Sai do gol ali o goleiro do Penapolense, o Estevam, para ficar com ela. Valeu você que tá junto com a gente. Tem enquete lá, hein? Deu seu palpite quem vence o jogo, por enquanto 67% da nossa audiência, dizendo que a Internacional de Bebedouro, o Lobo Vermelho, a veterana, vai ficar com o troféu. Lembrando que precisa da vitória para conseguir o título. Penapolense com o empate, fica com o troféu. Bola enfiada aqui no campo ofensivo, sobe a zaga, mete a cabeça na bola Cleberson. Tira dali, lateral, posse de bola, campo de ataque para Inter, que não tem pressa nenhuma. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Daqui a pouquinho tem pra você Ponte Preta e Esporte Ponte Preta, bola rola 18h30. Você se liga conosco aqui no Portal Futebol Interior. Posse de bola para a equipe de Penápolis aqui no campo de defesa, bola com o Cadu, bicão na bola lá na frente. Aí chega a zaga da Inter, tira a bola, volta, sobra de novo para a equipe de Penápolis. A bola sobrou na frente para o jogador que é o Ibra. No primeiro jogo, ele com o Luan Carioca acabaram com o jogo. Nesse segundo jogo, primeiro tempo sumidos, segundo tempo não apareceram, agora o árbitro marca uma falta. Posse de bola, campo de defesa favorece o Penápolis. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. O Murilo Tarrega Victor marca uma falta aqui no campo intermediário, pertinho da divisória do gramado, favorece a equipe de Penápolis. As notas dos jogadores da Macaca após o jogo da Ponte com o Carlos Corsato no Portal Futebol Interior. Acesse futebolinterior.com.br/colunistas e confira. O árbitro tá conversando ali, o Magal conversa com o árbitro. É uma demora danada para recomeçar o jogo, hein? Gosta de uma resenha o árbitro. Luiz Henrique bate essa falta, toca a bola para o Cleberson, deixa a bola para o jogador que é o Cadu aqui pela ponta aí esquerda. O Magal passou, ele recebe, pensa, toca a bola no meio para o Rafael Carlos, agora sim para o jogador que é o Cleberson. Aí vira, toca para Luiz Henrique, o capitão da equipe do Penapolense, o número 3. Dominou, trabalhou, tocou a bola para Cleberson, da zaga central para a quarta zaga, no campo de defesa, toca a bola para o Magal, lateral esquerdo. A bola tá na ponta, é pro Juninho, vai para cima na marcação, tentou a caneta, chega por baixo. Marcação por ali do jogador Natan Ídio. Pediu a falta, o árbitro não deu, lateral, posse de bola, favorece a equipe de Penápolis, o Cap pela esquerda. Quase 9 minutos passados deste segundo tempo. 1-0, a Internacional vence. Lohan de cabeça, foi pra rede, daqui a pouco tem Ponte Preta, tem Esporte, tem Ponte Preta já. O Carlos vai escalar o Esporte, vai escalar a Ponte Preta já. O Carlos traz pra gente, Magal, latereio, a bola pra dentro da grande área, sobe Sandoval, mete a cabeça na bola, tira, ela volta, sobra de novo, aí o Sandoval de novo, no cabeção tocou, Arthur Melo tentou tirar, rebote para a equipe do Cap, bola para o Cadu, recebeu o toque de cabeça do Magal, ele tropeçou na bola, o árbitro tá dando tiro de meta. Não foi nada. Na verdade ele tropeçou na bola, né, Marcondes? Ele perdeu o time da bola, da jogada, aí se jogou querendo uma falta, mas não aconteceu nada não. Tem que tomar cuidado o Penapolense, que está se lançando muito, claro que não tem outra alternativa, tem que buscar justamente essa situação, ir para frente. Mas tem que tomar cuidado com relação ao contra-ataque, né? Você não pode esquecer que você tem o Cadu Baroni, que é uma das estrelas do campeonato. Embaçado. Cadu Baroni, um dos artilheiros do campeonato, junto com o Luan Carioca. Um de cada time. Os dois têm 8 gols. Hoje quem marcou foi o Lohan de cabeça. 10 passados deste segundo tempo. Você tá ligado na final do Campeonato Paulista Série A4. Rivalo 2026 é o jogo da volta. Título por enquanto vai ficando para Bebedouro. Desde 1979 a veterana não conquista um título. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 10 minutos e 20, 10 e 20, 10 e 20, 10 e 20 passados, segundo tempo de jogo. Campeonato Paulista Série A4, Rivalo 2026. É a final, jogo da volta. Em Bebedouro, placar FI aponta. Internacional de Bebedouro tem 1.
Penapolense não tem nada. Conta aí, Carlos. Daqui a pouco, 18h30, a bola rola majestoso para Ponte Preta e Esporte. Macaca escalada com Diogo Silva, Lucas Justen, Everton, Márcio Silva e Kevson, Rodrigo Souza, André Lima, Danilo Barcelos, Brian Borges, David da Hora, Diego Tavares. O Esporte de Thiago Couto, Madison, Marcelo Azul, Marcelo Benevenuto e Felipinho, Zé Lucas, Biel, Carlos de Penha, Cleison Perotti e Christian Barleta. A Rival abraçou o futebol de verdade. É hora de você também fazer parte disso. Acesse o QR Code que está na tela. Tem cashback de até 25%. Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Marcelo Corsato. Eu e você e eu e todo o timaço do Portal Futebol Interior na final da Série A4 2026. Rivalo vem pro campo de ataque Penapolense, afasta a zaga da Internacional de Bebedouro, tira. Lateral, posse de bola no campo de defesa, lado direito, favorece a equipe de Penápolis. O Cap, o Marcondão, quase 12 minutos deste segundo tempo. Jogo muito truncado, né? Continua como começou o jogo, né? Muito truncado, a equipe do Clube Atlético Penapolense tentando algo diferente, não consegue, tenta jogar um pouco mais com o Cadu pelo lado esquerdo, que é o camisa 10, não consegue. Chegada do Juninho também não tem essa situação. O mesmo pecado acontece, a bola não chega no Luan Carioca, que é um dos artilheiros do campeonato, essa bola não chega. Então o caminho está se desenhando para o Inter de Bebedouro ter claro que tem a sua tensão por ser uma final, mas sem aquela preocupação de um adversário um pouco mais apertando a situação. Esse Roberto Marcondes falando do jogo para você que está acompanhando a gente. Se inscreva no canal, hein? Futebol Interior Oficial. Futebol Interior Oficial. Legal ter você junto com a gente. Lembrando que você pode também se inscrever, né? Além de se inscrever, dá um joinha. Pode clicar lá no sininho para as notificações também, todas as transmissões quando tivermos, você acompanha conosco. Agora escanteio para o Capi, aqui pelo lado esquerdo, quem sabe para o gol de empate. Magal vai para a bola, lado esquerdo, perna esquerda, o capitão na boca do gol, ficou vivo, entrada na grande área, vai pintar o gol de empate, a batida bate na zaga, não entra. E ela sobrou para o perigosíssimo Luan Carioca, ali um pouquinho à frente da entrada da pequena área, ele bateu pro gol, explodiu na marcação, não entrou. Por pouco, muito pouco, o Penapolense não empata o jogo, Marcondão. A bola sobrou pro Luan Carioca, a primeira da partida, né? Bateu muito forte, a bola tocou no zagueiro Natan Índio, e se fosse pro gol, o Leandro Vaso certamente teria problemas. Porque muito cara a cara, né? Se a bola vai em cima dele, ok. Se a bola sai um pouquinho de lateral, certamente teria problemas. A bola parada pode resolver alguma situação pro time de Penápolis. E o Magal, ele é muito bom jogador nas bolas paradas, né? E agora ele tá conversando com o árbitro da partida ali, o Murilo Tarrega Victor. É uma falta pra ele, mas ele e o Murilo não estão se entendendo muito no jogo, não. Mas o Magal, ele é muito bom nas bolas paradas. E olha, o time que tem o Magal tem facilidade nas bolas paradas e quase na cobrança de escanteio sai o gol para a equipe de Penápolis. Magal vai para a bola, estamos chegando na marca de 14 minutos passados o segundo tempo, perna esquerda autorizou na boca do gol, sobe a zaga da Inter de Bebedouro, tira, vai cair com o Cadu Baroni, aí o Magal evita o contragolpe, mais ou menos, porque deu ruim, recuperou o Cadu Baroni, bola para o Arthur Melo, ganhou da marcação, invadiu a grande área pelo lado direito, fez o corte, perna esquerda, tocou dentro da grande área, Lohan vai bater, bate pro gol, pega o goleiro! Pega o goleiro, defesaça do Estevam, a bola sobrou lado esquerdo, é pro Cadu Baroni, linha de fundo, por baixo, afasta a zaga, tira. E foi o que você falou, né, Marcondes? No contragolpe, se não é o Estevam, quase o segundo da Inter. Mas é o preço que a equipe do Clube Atlético Penápolis vai ter que arriscar, não tem jeito, vai ter que pagar. Ou ele vai em busca do gol de empate que lhe dá o título, ou pode ser uma situação também equilibrada. Mas até um negócio agora, além do Estevam, a finalização foi em cima do goleirão, né? Tira dele, tá 1-0, é o gol da vitória, é o gol do título, né?
É isso, escanteio, bola pra dentro da grande área, sobe a zaga do Cap, tira, a bola volta, sobra de novo pra equipe da Inter, cruzamento fechado na boca do gol, nas mãos do goleiro Estevão, que já fez uma defesaça no jogo, alonga o passe, toca lá na frente, procura por ali, o jogador que é o Cadu, sobe a zaga, mete a cabeça na bola, fazendo a cobertura lá do lado esquerdo, lateral direito, Cauê Ferreira, agora é lateral, posse de bola pro Cap, Marcondes. Agora tá com cara de decisão, né? Agora sim o jogo pega no breu, vamos ter alteração. Eu tava dando uma olhada aqui na ficha técnica, o Ibra, ele é nigeriano, né? É nigeriano o Ibra. E vai sair o Genesis, não teremos então o Invisible Ball Touch mais no jogo. O Genesis vai embora. O home by the sea. Quem vai entrar é o número 17. 17 da Caio Vidal. Caio Vidal também tem gol, hein? É artilheiro, hein? Caio Vidal. Portanto, mas na vaga do... Aí o Márcio do Gênesis. Aí o Márcio muda o perfil, o Márcio Grigio muda o perfil dentro de bebedouro. Ele não tem a referência, ele passa a ter velocidade. Por que ele fez isso? Porque a equipe do Clube Atlético Penapolense está dando espaço para velocidade. Isso vai acontecer agora. É isso, posse de bola, bola pra dentro da grande área, vai pintar o gol de empate, pegou o goleiro, deu rebote, sobrou, ficou viva na entrada da pequena área, afasta a zaga. Foi bem. Meu pai, que muvuca, hein? Que muvuca dentro da grande área, tira o perigo, o Cap na sequência do contragolpe, falta. E vai pintar cartão pro número 8 do Penapolense, que matou o contragolpe. Ele trocou ali um possível gol pelo cartão. Número 8 do Cap, o Rian Marcondes. Defesaça do Leandro Vaz agora, né? Com o braço esquerdo, buscou. Esse é o jogo do Penapolense. É o arriscar, só eu penso que deveria pelo menos ficar aí, no mínimo, uns três jogadores no campo de defesa, né? 2 ficam marcando e um fica na sobra para não dar o contra-ataque. E quem estava na conclusão ali era o Luan Carioca, né? Mais uma tentativa do Luan Carioca. Ficou mais enfiado, né? E eu falava que no primeiro tempo, tanto o Ibra, o nigeriano, como o Luan Carioca estavam sumidos do jogo, estão aparecendo mais, né, Marcondes? Porque agora estão mais enfiados, né? Uma determinação do técnico do Penapolense. Vamos aguardar. Eu acredito que o jogo ficou legal, né? Agora vai ganhar um pouquinho mais de tempo o goleirão. Tá sentindo que o adversário tá muito em cima, já teve 3 lances dentro da grande área, a panela dele deu uma fervida, então ele tá segurando um pouquinho mais a temperatura. É isso. Muito bem, daqui a pouco vamos ter o número 21 no Cap. Argentino. Ou argentino, não é aquele argentino. E por falar em argentino, o Ibra então é nigeriano, tá? O nome dele é Ahmed Adekunle Ibrahim. Nasceu em 2001, 27/6/2001, 24 anos. Recomeça o jogo, bola pra dentro da grande área, afasta a zaga do Cap, tira, deu rebote, sobrou pra Inter, bola com o Arthur Melo, bateu ali contra a marcação do Rafael Carlos. Ele tá pedindo toque de mão, o árbitro viu, marcou, tá parado o jogo. E o Ibra, né? Vai sair o número 11, tá? Ibra, entra o argentino. Vai sair ele. São mudanças internacionais. Isso. Vai sair o Ibra, número 11, para a entrada do argentino. O Ibra, que já passou pelo Caravaggio, pelo Monte Azul, próprio Penapolense, Rio Branco do Paraná, Fluminense de Joinville, o Carlos Renault, Inter de Laje, o Azures Futebol, Caçador e também pelo futebol nigeriano. Vamos ver o lance. Pode pintar o gol de empate. Penapolense, campo de ataque, bola para dentro da grande área. O toque, a batida, já era. Gol do Cap, do Penapolense, é do Cadu. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. Na marca de 19 minutos passados deste segundo tempo, bola na direita, cruzamento dentro da grande área, rasteirinho do Juninho, passou por toda a extensão e encontrou no segundo pau a chegada do Cadu. E aí, mesmo com a marcação perna esquerda, ele estufa a rede, manda a bola pro fundo da rede. Manda a bola pro fundo da rede e a jogada foi do argentino, rapaz.
Ele que já começou dando assistência no primeiro toque na bola. É gol do Cap. Cadu, assistência do argentino, empata o jogo. Cadu pode comemorar na festa toda sua da torcida do Cap. É, goleirão Leandro Vaso. Essa não deu pra você, amigão, ó. Já era. Tá no fundo da rede. A decisão tá empatada agora, o troféu. O troféu está na mão do Penapolense com esse empate. Cadu, o homem do gol, pode ser o gol do título do Cap. Cadu, agora tá tudo igual, Internacional 1, Penapolense também 1. O detalhe, a selfie do gol de empate do Penapolense. Me conta, Marcondão. A impressão que nos dá é uma jogada ensaiada. O zagueiro Luiz Henrique faz essa bola esticada, entrou pro argentino, tanto é que o argentino ele não observou ninguém na grande área, só tocou na bola. Ou seja, jogada ensaiada. Chega na linha de fundo, bate pra dentro do gol e chegou com tudo. Mesmo marcado, Cadu, sempre naquela faixinha pro lado esquerdo. Cantamos essa jogada, tem que diminuir um pouquinho mais o espaço. Não fizeram isso o time do Internacional de Bebedouro. Permitiu rapidamente o Cadu, que empatou o jogo. Agora a taça está mudando de mão para a equipe do Penapolense. E o argentino continua fazendo fumaça lá do lado direito. Vem cruzamento dentro da grande área, afasta a zaga. Afasta a zaga da veterana, tira dali. Gosta do jogo Penapolense, gosta do jogo o Cap. Resultado que vai dando o título para a equipe de Penápolis, vai dando o troféu para a equipe de Penápolis. E agora o árbitro vai parar ali, a pausa para hidratação. Atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 22 minutos e meio, passados do segundo tempo. Campeonato Paulista Série A4, Rivalo 2026. É o jogo da volta. No Estamatão, em Bebedouro, placar FI aponta. Internacional de Bebedouro tem 1, Lohan foi pra rede. Penapolense também 1, Cadu, o nome do gol, Carlos. Bola rolando no Majestoso. Estamos com 40 segundos do primeiro tempo. 8ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro. Tem Ponte Preta e Esporte Ponte Preta já estão jogando. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Placar ao vivo, Rivalo. Nada ganha da emoção. Acesse o QR Code que está na tela. Faça parte desse movimento em prol do futebol de verdade. E aproveite cashback de até 25%. Jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Marcelo Cossato. Eu e você e eu e todo o timaço do portal Futebol Interior aqui na FI Play. Som e imagem no melhor do futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Já, a sequência de Ponte Preta e Esporte já começou no Moisés do Carelli, Carlos? Conta aí. Sim, já estamos com 1 minuto e 50 segundos do primeiro tempo. Ponte toda de branco, faixa preta no peito, o Esporte meia e calções pretos e a camisa rubro-negra. Atrás, toda preta com o número amarelo às costas e à frente vermelho e preto nas linhas horizontais. Bola já rolando, vejo aqui que a Ponte Preta me parece, viu, Corsato, jogando no esquema 3-5-2, o Danilo Barcelos como um terceiro zagueiro aqui no time da Ponte Preta. A Ponte Preta defendendo a esquerda do seu aparelho, o Sport defendendo a direita, a Ponte atacando para o gol da Fepasa. Tá aí então, Carlos acompanhando e todas as informações ele vai trazer para você ligado aqui no Portal Futebol Interior. E acabando o jogo, essa final da Série A4 Rivalo 2026, a gente já troca a live, você, claro, vai ser redirecionado para a live da Ponte Preta e fica com Ponte Preta e Esporte. O jogo recomeça, a posse de bola, campo de ataque, bola para dentro da grande área, nas mãos do goleiro da Internacional. Tem pressa agora, hein? Tem pressa o Leandro Vaso. Esse resultado de empate não é bom pro seu time, não. O empate tá dando título pro Cap, hoje tem grito de campeão na Série A4 do Campeonato Paulista. Lembrando que as duas equipes já estão na Série A3 na próxima temporada. O jogador do Cap tá caído lá, é o Luan Carioca, um dos artilheiros do campeonato, com 8 gols.
caído lá no campo de ataque, por isso o árbitro vai parar o jogo novamente. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. 6h34. 6h34, toque eletrônico do Felipe Marques na mesa de som do Portal Futebol Interior, marcando 25 minutos passados deste segundo tempo. 1-1, tudo igual. Internacional de Bebedouro e Penapolense, você se liga com a gente aqui no Portal Futebol Interior. Eu tava vendo a ficha aqui do argentino, né? Ele que deu assistência, a primeira vez que ele pegou na bola, assistência pro gol de empate do Penapolense. Ele já teve passagem para a equipe de Penápolis, né? Mas estava jogando no futebol do Amazonas, passou pelo São Raimundo, São Carlense também. Deixa eu ver o lance aqui. Bola para dentro da grande área, sobe Estevão. Goleirão do CAP fica com ela. Passou pelo Rio Branco, de Americana também, o argentino atacante, tem 24 anos. O Gabriel Guimarães de Miranda, o Gabriel argentino. Mas ele é brasileiro, tá? Ele não é argentino, não. Ele é brasileiro, o argentino. Do Penapolense. Argentino do Penapolense. Já teve passagem, como eu disse, pelo Penapolense em outras temporadas. Jogou até pela Ponte Preta, hein? Jogou até pela Ponte Preta, o argentino. E é posse de bola para a equipe de Bebedouro. Olha esse cruzamento. Bola para dentro da grande área. Mete o pé na bola, tira dali o Diogo Ferreira. Solta a bola no campo ofensivo. Procurava por ali o Luan Carioca. Chega a zaga, tira. A bola volta, sobra de novo para a equipe de Bebedouro, que precisa agora da vitória. Antony tem cartão amarelo no primeiro tempo. Jogou essa bola aqui pelo lado direito. Chega, mete o pé na bola, Diogo Vieira. Tira dali. O Cap vai ficando com o título. Bola para dentro da grande área. Diogo Vieira jogou para trás. Afasta a zaga, tira. Deu rebote, sobrou lá do outro lado, lado esquerdo, quem recupera por ali é o jogador Arthur Melo, vai jogar dentro da grande área, teve desvio, subiu Estevão, dá um murro na bola antes do atacante, tira, a bola volta, sobra de novo, vai cair na grande área, a bola não toca de cabeça, mas o jogo estava parado, porque o goleirão já ficou sentindo, o zagueirão também. Penapolense vai usando o artifício de parar o jogo, viu, Marcondes? Mas não adianta, né, a arbitragem depois vai ter que acrescentar isso, então o jogo vai ficar cumprido o jogo, né? Então eu vejo que aliás, desde o princípio está sendo assim, né? Tivemos um momento legal de uma decisão dos 10 minutos até os 15, 20 minutos, né? Mas agora começou de novo o caicai. Isso não é legal, isso não é bom para a final, mas cada um entende cada um luta com a arma que tem, né? O Penapolense entende que, de repente, segurando o jogo, pode, com isso, né, chegar próximo ao título. O time do Inter de Bebedouro tem que ir para cima, né? Agora, tem um detalhe, o time da casa, o Inter de Bebedouro, está fazendo a jogada errada, está levantando chuveirinho. Pô, não tem um atacante. O atacante, o grandão, o Genésio, saiu. Pô, é no chão essa bola. É queimando grama que pode chegar a vitória ou o gol do título. É isso, e se a Inter fizer o gol, quem vai começar a parar o jogo é a Inter, faz parte, né? Porque o resultado interessa a ela a vitória. E o empate favorece o Penapolense, que vai travando, vai picando o jogo, porque o troféu está ficando em Penápolis. Tentou sair jogando aqui no campo ofensivo, era a bola para o Juninho no lateral do Magal, lateral posse de bola para a equipe de Bebedouro. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Chega a Inter de Bebedouro, bola enfiada na frente para o Arthur Melo, proteção da zaga muito forte, o passe, a bola se perde e vai embora. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. 28 minutos e 50, 28 e 50 passados deste segundo tempo. Série A4, Rivalo, grande final, jogo da volta, tá tudo igual. Penapolense vai ficando com o troféu, hein? Inter 1, Penapolense também 1, Carlos. Série B, Campeonato Brasileiro, 8ª rodada, 7 minutos passados do primeiro tempo. Segue majestoso, Ponte Preta e Sport vão empatando 0-0. Esse jogo na seguidinha aqui dos canais Futebol Interior. A Rivalo é a maior patrocinadora do futebol paulista, hein? E agora também apoia o seu time do coração. Acesse o QR Code aí que está na tela, aponte o seu celular, a câmera do seu celular para o QR Code e aproveite 25% de cashback. Rivalo, nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior.
Marcelo Cossato. Embora, eu e você e eu e todo o timaço do Portal Futebol Interior. Cap no ataque pelo lado esquerdo, trabalhando por ali com o Magal, deu para Juninho. Risco o primeiro, risco o segundo, pensa, tenta um X1, aí trava a marcação, a bola volta, sobra para Magal, campo de ataque, lado esquerdo, trabalha, Rafael Carlos, deu para Juninho, Juninho dominou, tocou a bola para Magal, o Juninho vai passar, o Magal olhou para dentro da grande área, cruzou na boca do gol, sobrou ali, na entrada da grande área, vem o chute pro gol, Leandro Vaso defende! Defesaça do goleiro, deu rebote, sobrou pro Rafael, vem o chute de novo pro gol, na trave, vai embora! Explode na trave, no travessão, na junção da trave com o travessão, vai embora! No chute ali do jogador Rian, quase o segundo gol da virada do Penapolense. E olha que antes o Leandro Vaso tinha feito uma defesaça, hein, Marcondes? Começou a aparecer bem no jogo o goleiro da equipe do Inter de Bebedouro, o Leandro Vaso. E um detalhe, né? Nesses momentos você percebe que a diferença tática, a diferença técnica começam a fazer justamente um ponto a mais para a equipe de Penápolis, né? Que começa a ter um domínio do jogo, começa a chegar um pouco mais, apesar de estar com o título na mão um pouco mais ofensivo, um pouco mais agudo, isso mostra a qualidade que tem a equipe de Penápolis. Tenta o segundo gol a Inter, bola com o Lohan, ele que fez o gol para a Inter no primeiro tempo, recebeu do Arthur Melo, foi para a linha de fundo por baixo, chega, mete o pé na bola, o jogador Diogo Vieira, tira, lateral posta de bola, lado esquerdo para a Inter, Antony tem pressa rapidinho, jogou a bola, vem cruzamento, bola para dentro da grande área, afasta a zaga, tira, a bola sobra, volta para a Internacional com o Cauê Ferreira aqui pelo lado direito, tocou para Cadu Baroni, nas costas para a marcação, Cadu Baroni, meu filho, tentou o tapa de calcanhar, não tinha ninguém lá, só tava ele. E aí a bola ficou fácil ali pro time de Penápolis ficar com ela. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Eu falei que aquela bola do Rafael Carlos tinha batido na trave, no travessão, ela bateu ali na sustentação, né, da rede. Dava a impressão que tinha batido na trave e no travessão, mas ela bateu naquele ferro que faz a sustentação ali da rede. Mas se vai pro gol, o goleiro não pega. O chute de fora da área foi legal. Se tivesse direção do gol mesmo, o goleirão não ia dar não, porque foi muito no ângulo, né? Podia ter 2 goleiros, jogar 6 pares de luvas, que não chegaria. E o árbitro vai dar cartão, acho que pro goleiro, hein, por cera. Não, ele só conversou por enquanto. E o goleiro tá reclamando alguma coisa ali do Penapolense, porque ele deixou pro seu companheiro de zaga bater ali o tiro de meta, o Luiz Henrique. Só que o Luiz Henrique já tem cartão, tem que tomar cuidado com isso também, né? Então, tem que tomar cuidado com isso também. Você tá ligado aqui no Portal Futebol Interior. Sérgio Carvalho também é futebol interior, um dos ícones do jornalismo esportivo brasileiro. Acesse futebolinterior.com.br e confira a coluna Toque de Bola. Aqui vem para o campo de ataque Penapolense, campo de ataque, bola pelo lado direito, um dos artilheiros do campeonato, Luan Carioca. Vai para a linha de fundo, explode contra a marcação, a bola se perde e vai embora. Escanteio, e lá tem o torcedor, né, do Penapolense, lá ali bem na direção do lado direito, onde vai ser o escanteio, e ele chama a torcida, chama a galera, o Luan Carioca, Marcondes. E a impressão que mostra, né, a equipe do Inter de Bebedouro, que é um time que está muito tenso, né? Não consegue a concentração e com isso o clube penapolense está tomando um pouquinho mais a rédea do jogo. Escanteio pro Penapolense, lado direito, é o Magal que vai pra bola, perna esquerda, jogou, entrada na grande área, vem ali, na batida, a bola volta, sobra, de novo, lado esquerdo, Kleberson bateu pro gol, Sandoval afasta, tira o perigo, olha o Kleberson lá, rapaz, na segunda tentativa aí o Sandoval teve que mandar a bola pela última linha, agora vai trocar o lado, Marcondes, é pelo lado esquerdo. Mas aí o Inter de Bebedouro precisa voltar pro jogo, né, saiu do jogo. Tá aéreo, sentiu o nocaute. Magal vendo para a batida do escanteio. Magal vai para a bola. Estamos chegando na marca de 34 segundo tempo. Magal, perna esquerda, na boca do gol. Toque de cabeça, o desvio, ela vai embora. Na verdade, teve desvio do atacante do Penapolense, foi embora, tiro de meta. Favorece a equipe de Bebedouro. Acesse futebolinterior.com.br e fique bem informado sobre tudo o que acontece no seu time do coração. E ainda tenha acesso a tudo que acontece no Brasil e no mundo. E a Rádio Futebol Interior também, 24 horas no ar com você. Cadu Baroni tá indo embora. Não, o Cadu tá indo embora, né? O Cadu, autor do gol do empate, que está dando o título, entrando
Arilton, número 20, no Clube Atlético Penapolense. Também entrou no outro jogo, né? O Arilton Júnior. E tá saindo o Rafael Carlos. Muito bem, Rafael Carlos. Apareceu no jogo, né? Foi ele que deu esse último chute aí, não foi? Foi, mas foi ele. Só isso, né? E agora vai ter também, entrou o 16, tá? Na Penapolense. Luigi. Isso. E na Inter de Bebedouro também teve alteração, tá? Mas aos poucos a gente vai trazendo aí pra galera que tá junto com a gente. Arilton Júnior e Luigi. Isso. Nas vagas do Rafael Carlos. 5 e 10. Isso. E do Cadu. Daqui a pouco a gente traz aí as alterações da Internacional de Bebedouro, que trabalha a posse de bola aqui no campo de defesa, vem subindo as peças com o Natan Índio pelo lado direito. Já pediu por aqui o jogador que está na ponta direita, que é o número 21, Cauã Ferreira. Recua essa bola, toca um pouco mais atrás, vai trabalhando com o número 8, que é o Diogo Silva. Diogo Silva bate na bola, ela explode ali no jogador do Penapolense. Volta a sobra ali pro Sandoval. Soltou a bola um pouco mais atrás pro Leandro Vaso. Leandro Vaso toca essa bola aqui pro Sandoval, capitão. Sandoval, experientíssimo zagueiro. Capitão da equipe de Bebedouro. Trabalha essa posse de bola aqui no campo de ataque. Ali pelo lado direito. Era pro Cadu Baroni. A bola voltou, Marcelo, sobrou. Vai, Marcondes. Inter de Bebedouro mexendo, tirou, portanto, o autor do gol. Aliás, os dois jogadores que marcaram gols, né? O Lohan Ramírez, o Inter de Bebedouro 20, deixando o gramado. Biel 11, já em campo. É o Biel que tá com a bola lá pelo lado esquerdo. Fez o salseiro, invadiu a grande área, tocou. Bola pra dentro da grande área, fez a finta, vai bater pro gol. Ela passa, vai embora. Vai embora no chute ali do número 17 da equipe da Inter de Bebedouro, o Caio Vidal. Caio Vidal, ele que entrou também nesse segundo tempo, bateu pro gol na jogada do Biel ali pelo lado esquerdo. Já chegou fazendo fumaça. Quase o Caio Vidal vai pra rede, hein, Marcondes? Olha, ele bateu muito forte, tirou muito do goleiro, né? Porque ele fechou bem. O Estevão fechou bem o gol. Ele tirou muito, passou à esquerda, apertou o time do Inter de Bebedouro. E olha que se o Caio Vidal faz o gol, ele também vira artilheiro do campeonato, porque ele tem 7. Né? Se ele faz o gol, ele vai para 8. E ele vira também artilheiro do campeonato. Corsato. Fala, Carlos, informação. 15 minutos do primeiro tempo, saída errada de bola aqui do Sport. O Brian Borges recuperou a bola, bateu pro gol e ela quase entrou. É escanteio para a Ponte, quase o primeiro gol da Macaca, segue 0-0. Seja muito bem-vindo, você que está acompanhando a gente. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Falta Inter de Bebedouro aqui no campo de ataque com Arthur Melo pela direita. Siga o Futebol Interior no Instagram, os bastidores do mundo do esporte, matérias especiais e muito mais. @Futebol Interior no Instagram. Cobertura desse jogo toda lá no Instagram. A Luísa, o Davi, o Pedro Lino, eles estão trabalhando no Instagram, abastecendo também o portal Futebol Interior com informações, é claro, trazendo informações pra gente aqui na transmissão. Vai pra bola o Arthur Melo, perna direita precisa do gol de empate, o toque de cabeça, ela passa, vai embora. E com desvio, né? Escanteio para Inter, Marcondes. Cresceu, né? O time na casa cresceu, mesmo porque não tem outra alternativa, né? O jogo ficou aberto, cresceu o time, importante. Está num grande momento a equipe do Internacional de Bebedouro. É o Biel que vai para a cobrança do escanteio. Autorizado, perna direita, na boca do gol. Primeiro pau de peito, afasta a zaga. Afasta a zaga de peito, tira dali. Quem bateu o escanteio, na verdade, foi o Diogo Silva. E agora ele que vai pro lateral. Toca a bola pro Vidal, pro Diogo, cruzou na boca do gol. Entrada na grande área, afasta a zaga, tira. Deu rebote, sobrou. O árbitro fez o corta-luz ali. Atrapalhou, hein? Atrapalhou o ataque do Internacional, da Internacional. Sobrou pro Cap. Vai pintar o gol do título. Perna esquerda, batida pro gol, pra fora. Sobrou pra ele, Luan Carioca perdeu. E ele tá pedindo pênalti, hein? No contragolpe, na velocidade. O Luan Carioca levanta os braços ajoelhado, pede o pênalti. E aí, Marcondes? Não foi nada, quem errou foi ele. Pô, ele tomou a frente, grandalhão, pô, protege a bola, se posiciona melhor, é o gol do título, né? Entrou na grande área, mas não protegeu a bola, não teve o equilíbrio, não se posicionou para finalização, pegou mal na bola.
E a Inter de Bebedouro vem, o jogo fica aberto, fica lá e cá, pela direita Arthur Melo, por baixo, chega no carrinho, o time de Penápolis sai jogando com a Arilton Júnior, toca essa bola para Juninho aqui do lado esquerdo, pensa, o argentino passou pelo lado esquerdo, aí chega por baixo a recuperação, Cauê Ferreira joga a bola, campo de ataque pro Vidal, ganhou da marcação, linha de fundo, proteção da zaga, a bola se perde e vai embora. Chegou bem, hein, o Kleberson, e aí ele bate no peito. Eu sou o cara, diz ele. Eu sou o cara, porque evita ali o perigo de gol para o seu time. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. Toque eletrônico do Felipe Marques na mesa de som do Portal Futebol Interior, marcando para você 40 minutos passados o segundo tempo de jogo. Campeonato Paulista Série A4, Rivalo 2026. Rivalo nada ganha da emoção, é afinal o jogo da volta. O placar FI aponta no Estamatão. Internacional de Bebedouro 1, Penapolense também 1, Carlos. Quase 19 passados do primeiro tempo, segue 0 Ponte, 0 Sport. Agora um cartão amarelo para o Marcelo Aju, que tomou cartão amarelo aqui, zagueiro da equipe do Sport, uma falta em cima do camisa número 7, o Diego Tavares. Segue 0-0, Série B, Campeonato Brasileiro no Majestoso, na seguidinha, aqui nos canais Futebol Interior. Cashback de até 25% e apoio total Futebol de Verdade, só na Rivalo. QR Code está na tela, aponte a câmera do celular e aproveite 25% de desconto. Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade, site para maiores de 18 anos. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Simbora, eu e você, eu e todo o timaço do Portal Futebol Interior. Bola enfiada na frente aqui no comando, o time da Inter tenta, mas nas mãos do goleiro o Estevan. Fica com ela, depois ali ficou reclamando da chegada do atacante da Internacional, mas joga a bola no campo de ataque. Melhor para a equipe de Bebedouro, fica com o Renan. Já deu um toque na bola, soltou lá na frente. Posta de bola pro Biel, subiu de cabeça, zaga afasta, tira o perigo dali. Ela cai do lado direito defensivo para a equipe de Penápolis, mete o pé na bola o Arilton Júnior. Joga a bola no campo de ataque, procurava o Luan Carioca, um dos artilheiros do campeonato. Aí chega na recuperação, na boa, ela sobra pro Renan. Recua, sai jogando, trabalha a bola com o Natan Índio. Círculo central do gramado, campo de defesa pela meia direita. Ele pede para o Cauê Ferreira se adiantar. Ele não foi. Aí soltou na frente pro Vidal. Aí chega no meio do caminho, recuperação pro argentino, pra equipe do Cap. Perdeu, o Cauê ganhou. Lado direito, pensa, solta a bola no meio pro Biel. Biel pela meia direita. Na verdade, é o Arthur Melo que tá com ela. Dominou, trabalhou, soltou essa bola pro Natan Índio. Natan Índio domina, solta a bola um pouco mais à frente, trabalhando por ali com o jogador que é o Diogo Silva. Diogo Silva soltou pelo lado esquerdo e chega no meio do caminho. Recuperação da zaga, mas o árbitro marcou a falta. O árbitro marcou a falta, tá parado o jogo. E a falta foi clara. E teve cartão, Marcondes? Teve o cartão amarelo pro número 20, Arilton. Acabou de entrar. Da equipe de Penápolis. Penápolis, isso. Muito bem. E já temos condição agora, som ambiente, hein? Estamos lá no Estamatão com o nosso Pedro Lino, que está por lá, já abasteceu a gente com informações e ele vai acompanhar aí com o som ao vivo, ligado lá com a gente na nossa transmissão ao vivo do Estamatão. Daqui a pouco vamos acionar aí o Pedro Lino nesse final de jogo. Deixa eu ver esse lance, finalzinho de jogo, 43 passados deste segundo tempo, falta perigosa para a Inter de Bebedouro, a bola para dentro da grande área, afasta a zaga do Cap, tira, e agora tome contragolpe, velocidade puxa, o contragolpe por aqui, o número 7, Juninho, solta essa bola na frente, era pro argentino no meio do caminho, o Cauê chegou, tirou, sai jogando para a Internacional de Bebedouro, toca a bola para Natan Índio, a Internacional de Bebedouro precisa da vitória para ficar com o troféu, o título por enquanto é do Cap, bola com o Cadu Barani, pelo lado direito, descolou cruzamento na boca do gol, dentro da grande área, o toque de cabeça fica viva por ali, sobe a zaga, tira, o jogador do Cap ficou caído, hein? O árbitro vai ter que parar o lance. Porque foi cabeça com cabeça lá, o árbitro não viu, tá de costas pro lance. Segue o jogo, argentino, Cadu Baroni, agora sim eu acho que ele vai paralisar para o atendimento do atleta do Penapolense. Pedro Lino, finalzinho de jogo, por enquanto empate que vai dando aí o título pro Penapolense. A Internacional precisa da vitória. Conta pra gente como é que tá aí o finalzinho de jogo, você que tá ao vivo acompanhando a partida aqui pro Portal Futebol Interior. Pedro. Boa noite, Marcelo Corsato, boa noite, Carlos Corsato, Roberto Marcondes, Felipe Marcos e também todos os amigos da transmissão de Inter de Bebedouro e Penapolense.
A torcida da Inter de Bebedouro apoiando até o fim do jogo. Só que os jogadores do Penapolense também bastante concentrados aqui no banco de reservas. O clima é bom no estádio, só que a Inter está ficando com o vice-campeonato, viu, Marcelo? Muito bem, tá aí o Pedro Lino, vai acompanhar então todo esse finalzinho. Ô Pedro, não desliga, queridão. Não desliga. Ô Marcondes. Ô Marcelo. Oi Pedro, fala. Se cair alguma coisa é a internet. Não, eu sei, a gente sabe. Você só não tá ao vivo desde o começo do jogo por causa da internet. Não, você estaria ao vivo desde o começo do jogo. Boa, vamos até 52. Valeu, Pedro. Fica aí. Já já o Marcondes informa as alterações. Bola pra dentro da grande área. O toque de cabeça sobrou, voltou pro time da Inter. A batida pro gol. Bate na zaga. Cauê de novo jogou dentro da grande área. Passa pelo Caio Vidal nas mãos do goleiro. Tem gol. Muita informação antes do Marcondes. Fala, Carlos. Majestoso, 23 minutos passados do primeiro tempo. Jogadaça de Diego Tavares pela direita. Ele arrancou, foi para a linha de fundo, fez o cruzamento. Danilo Barcelos testa na bola. Abre o placar do Majestoso. Agora, Ponte Preta 1, Sport 0. O Sport não tomava gol há 4 partidas nessa Série B. Macaca na frente, Danilo Barcelos foi pra rede, 1-0 Ponte. Já já todo o jogo pra você aqui no Portal Futebol Interior, o Carlos narra. Vai, Marcondes. Rapidinho que tem falta aí pro Internacional de Bebedouro, entrou o número 15 Ibrahim, saiu o Magal e também saiu o Juninho, entrou o Felipe 18. Muito bem, já foram as 5 alterações do CAP. E 7 de jogo ainda. Isso, o Pedro Lino informou pra gente também. Vamos até 52, já passamos de 1 dos acréscimos. Mais 6 para terminar o jogo. A Inter precisa do empate para ficar, da vitória, para ficar com o título. O empate é do Penapolense. Empate, Penapolense levanta o troféu. Hoje vamos ter grito de campeão. Pedro Lino tá lá agora, com a gente ao vivaço também. Bola pra dentro da grande área, sobe a zaga, tira, deu rebote, sobrou. Entrada na grande área, afasta o Kleberson. Tira o perigo dali pro time do CAP do Penapolense. Vai puxar o contragolpe. A bola sobrou ali com o jogador que é o Felipe. Entrou agora há pouco no jogo. Vira o jogo, toca lá na frente pro time do Penapolense, pro Arilton Júnior. Já já o Pedro vai falar. Deixa eu ver o ataque aqui. Arilton Júnior ganhou do primeiro. Ganha do segundo. Vai levando aos trancos e barrancos, mas o árbitro marcou a falta. Podia ter dado a vantagem. Vai, Pedro. Policiamento reforçado aqui no Estamatão, viu? Cerca de uns 50 policiais dentro do gramado aqui. E depois se você tiver, tá, Pedro? O público e renda pode passar pra gente também, se tiver. Porque é difícil, a gente tá procurando aqui, não encontrou, mas tá tudo bem, você tá aí. Às vezes a informação é até mais fácil. Felipe vai pra bola, chuveirou na boca do gol, sobe por ali o jogador do Penapolense. Era o Diogo Vieira que tava lá no campo de ataque? Não, era o Luan Carioca. Ficou para Inter, que tem pressa. Já joga a bola aqui no campo ofensivo aí, afasta a zaga do Penapolense, tira. A bola voltou, sobrou aqui no campo intermediário, chega, mete o pé na bola, o árbitro vai marcar falta do Cauê. Falta do Cauê, tá parado o jogo. Falta em cima do argentino, ele que deu assistência pro gol da equipe de Penápolis, pro gol do Cadu, que pode ser o gol do título. E fica sentindo, né, Marcondes? Sente uma condição que nessa hora do jogo e o time dele com a posse de bola, lance parado, não dá pra engolir muito essa falta, tanto é que já se levantou e saiu correndo, né? Isso é óbvio, né? Siga o Futebol Interior no Instagram, os bastidores do mundo do esporte, matérias especiais e muito mais, @Futebol Interior. E a Copa do Mundo vem aí, o Portal Futebol Interior com uma cobertura para você incrível, hein? Com representantes enviados especiais lá para os Estados Unidos para acompanhar a Copa do Mundo 2026. Vai ser sucesso, né, Roberto Marcondes? Sim, com 2 profissionais, com 2 jornalistas que embarcam a partir do dia 8 de junho. Pedro Lino já está com a mala arrumada. Estados Unidos nunca mais será o mesmo. É a mala segurando a mala. Parece que o Trump pediu um reforço lá na segurança, porque sabe que o PL vai por lá. Posse de bola para a equipe de Bebedouro, trabalhando por ali o Cauê Ferreira, jogou bola na frente, precisa da vitória, solta essa bola um pouco mais da frente, procurava por ali o jogador que era o Biel, Caio Vidal, perdeu, recupera a Penapolense, o Cap vem para o campo de ataque pela esquerda, bola com o argentino, lado esquerdo da ponta para o meio, vai bater pro gol, trava a zaga e tira o perigo dali. Tira o perigo dali, o Renan sai jogando para a Internacional de Bebedouro. A Internacional precisa da vitória para ficar com o título. Venceu a primeira partida, mas por melhor campanha. O Penapolense venceu a primeira partida, né?
Penapolense venceu a primeira partida pelo placar de 2-1. Então, a Penapolense, pela melhor campanha, com o empate, vai ficando com o título. A Internacional precisa da vitória e tem escanteio. Tem escanteio. Ainda respira o time de Bebedouro. O jogo fica tenso. Escanteio, bola para dentro da grande área. Sobe a zaga do Cap, tira. A bola voltou, sobrou Anthony, daí vai bater pro gol, explode contra a marcação do Arilton Júnior. A bola se perde, vai embora, é pressão do Lobo, é pressão da veterana. Finalzinho de jogo, o árbitro prometeu o jogo até 52, bola para dentro da grande área, Cadu Baroni fez o pivô, soltou bola na frente nas mãos do goleiro. Não se entenderam, o Baroni e o Vidal. O Baroni e o Vidal, e aí melhor pro goleiro da equipe do Cap, o Estevam. Por enquanto, o Penapolense vai ficando com o troféu, vai ficando com o título. 50 minutos cravados, 50 minutos cravados deste segundo tempo. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Daqui a pouquinho todo o jogo de Ponte Preta e Sport, 1-0 para Ponte. Vai, Pedro. O banco do Penapolense é apreensivo aqui pro final do jogo, viu? Faltando 1,5 para terminar o tempo o tempo de acréscimo. 7 minutos de acréscimo do árbitro da partida, o Murilo Tarrega. É título, vale taça, vale troféu, é claro, né? Cereja no bolo, porque as duas equipes já conseguiram o principal objetivo, que era o acesso, a ascensão para a Série A3 na próxima temporada. Duas equipes que fizeram um trabalho maravilhoso, espetacular, e estão na próxima Série A3 do futebol paulista. E é claro, quinta-feira tem a premiação, os melhores da Série A4, com cobertura total do portal Futebol Interior. Siga o Futebol Interior no Instagram, os bastidores do mundo do esporte, matérias especiais e muito mais. @futebolinterior.com.br é o nosso site. Posse de bola pro Cap, campo de ataque aqui pelo lado esquerdo. Vem chegando na bola, trabalhando por ali o jogador que é o Felipe. Toca a bola, sai da ponta, vem pro meio, recebeu, preferiu tocar do outro lado, lado direito. Vem entrada na grande área, o chute pro gol. Ela sobe, vai embora. Chute pro gol ali do Luigi. Ela subiu, foi embora, tiro de meta para Inter. 30 segundos para terminar o jogo. Desesperado o banco do Cap pedindo o fim de jogo. Bola na entrada da grande área, sobe a zaga do Cap. Cleberson mete a cabeça na bola, tira, ela cai aqui no campo ofensivo ainda para Cadu Baroni. Jogou pro Caio Vidal, melhor recuperação para a equipe do Penapolense. Explode, tira o perigo dali. Afasta, tira o perigo. Vai pedir a bola o árbitro da partida. E agora vai ter uma muvuca ali. O jogador da Internacional quer bater o lateral, o Cauê. O banco de reservas do Penapolense sobe ali, vai à frente. O Natan Índio também chega. O árbitro da partida pega a bola e fala... Tem que dar mais um, hein? Tem que colocar mais o 8º minuto aí. É, ele pegou a bola ali, parece que tá falando com o VAR. Não, apita o árbitro! Fim de jogo em Bebedouro, no Sócrates Stamato. Penapolense grita... É campeão paulista da Série A4 2026, Rivalo. Penapolense, além do acesso, também fica com o troféu, o título com a taça do Campeonato Paulista, Rivalo, Série A4 2026. Jogadores, comemoração, conta pra gente aí, Pedro Lino. Marcelo, o time da Inter de Bebedouro sendo bastante aplaudido pela torcida. Os jogadores cabisbaixos, mas a torcida aplaudindo bastante. O time da Inter de Bebedouro, os jogadores do Penapolense deu um princípio de confusão ali no final do jogo com a bola no banco de reservas. O árbitro pegou, terminou o jogo. Penapolense campeão do Paulistão da Série A4. Tem gol. Boa, esse Pedro Lino, ele que continua lá fazendo o trabalho pro portal Futebol Interior no Instagram, Futebol Interior. Vai, Carlos, bola na rede. Empata o Sport, Filipinho, 30 minutos do primeiro tempo, zaga da Ponte, meio campo da Ponte, não marca ninguém. Filipinho, troca de passes, time do Sport consegue empatar o jogo na saída do Diogo Silva. 1 para a Ponte, 1 para o Sport. Estamos agora com 32 minutos do primeiro tempo. Muito bem. Na seguida, então, essa transmissão com o Carlos e toda a nossa equipe. Roberto Marcondes, fizemos as duas finais, entregamos aí. E o Cap, Clube Atlético Penapolense, levanta o troféu, é campeão da Série A4 Rivalo 2026. Vamos falar então das duas partidas da final da A4 Rivalo, que tem como campeão o time do Clube Atlético Penapolense. Nos dois confrontos,
O primeiro foi muito equilibrado e o segundo, a equipe do Penapolense mostrou mais qualidade, um pouco mais de conjunto, né? Com questões individuais melhores, né? Sobressaiu em relação ao jogo, teve um jogo muito truncado, mas na hora da decisão o time do Clube Atlético Penapolense acabou sobressaindo em relação ao Inter de Bebedouro. Mas, como nós destacamos, que claro que o título faz parte da história do time, fato, mas os objetivos foram conquistados. Vai aqui os parabéns aos presidentes, mais uma vez, que não é fácil você comandar times, né, com cidades menores, sem um apoio, de repente, e o Thiago Rodrigues, que é o presidente do Inter de Bebedouro, e o doutor Nilson Moreira, que é o presidente do Clube Atlético Penapolense, uniram as cidades em torno do time. Fizeram com que os times ficassem mais fortes, com uma administração com o objetivo que era o acesso. E o objetivo foi conquistado. Parabéns, claro que todo mundo quer ser o campeão, quer o título, mas fundamentalmente o objetivo foi conquistado. Parabéns às duas equipes, parabéns a toda a diretoria, não só do Inter de Bebedouro, através do Thiago Rodrigues, que é o presidente, também o Dr. Nilson Moreira, que é o presidente da equipe de Penápolis. Muito bem. Pedro Lino tem chamado aí, Pedro? Os jogadores da Inter de Bebedouro não quiseram falar aqui. Eu vou esperar o Cadu, o autor do gol, receber. E já te chamo. Beleza, então. Penapolense, que foi campeão do Troféu do Interior Paulista em 2014 e campeão paulista Série A3 em 2011. Depois de, portanto, 12 anos, volta a levantar uma taça. Agora campeão paulista da Série A4. Muito bem, a nossa transmissão aqui no Portal Futebol Interior, na Rádio FI. E também no YouTube Futebol Interior. Lembrando que terminando essa transmissão, você será redirecionado para a transmissão do Jogo da Ponte com o Esporte, por enquanto 1-1. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Vamos fazer o seguinte então, Pedro. Você pode ficar tranquilo. Oi, pois não. Fica aí que eu vou falar com o autor do gol. Beleza, então. Vamos aguardar aí o autor do gol da Penapolense, o Cadu, né? Ele que foi o gol que deu o título para a equipe de Penápolis. Você vem aqui? Recebe aí, tira a foto. Muito bem, o Pedro lá pedindo a presença do Cadu para falar com a gente, né? Com exclusividade aqui para o Portal Futebol Interior. Cadu, o número 10 da equipe de Penápolis. Marcelo. Vai. Cadu, autor do gol. Cadu, o que esse título representa para vocês da Penapolense? É um título grandioso, né, cara? O tamanho da minha felicidade é imensa. Já mais um campeonato paulista de A4, que é bem difícil, né? E graças a todo o elenco, né? Você tá até as cruzeiras também, que todo mundo foi unido. E fico muito feliz. O tamanho desse título pra gente é inexplicável, cara. E você que fez o gol na final, que deu o título para o Penapolense? Feliz demais, cara. É um gol de... É capaz de resumir hoje, né? Mas fico muito feliz. Deus é bom o tempo todo. E próximas direções aí a gente volta mais forte também, né? Graças a Deus. O Penapolense está hoje na A3. E um dia vai chegar na primeira divisão do Campeonato Paulista, que eu tenho certeza que é um clube de bastante estrutura. Agora sai para comemorar com os jogadores junto com a torcida? Ah, com certeza, né? Não tem como não comemorar, cara. É aproveitar o momento, é um título, né? Acho que, como todos sabem, não tem o que falar, é comemorar bastante e viver o momento. Valeu, Cadu, parabéns. Segue você, Marcelo. Cadu, autor do gol que deu o título para o Penapolense do Paulistão da Série A4, rival 2026. Beleza, esse Pedro Lino então, ele que é o nosso enviado lá para Bebedouro, fazendo o trabalho também pro Futebol Interior, o site, né, pro Instagram Futebol Interior, junto com a Luísa, com toda a nossa equipe, e é claro, você sempre muito bem informado. Tá, então, consumado, registrado aí o título para Penapolense neste 2026 na Série A4. Oi, Pedro. Fica aí, atento, que já vem Márcio Grigio, técnico da Inter de Bebedouro. Tá bom, então. O Márcio Grigio vai falar com a gente também, treinador da Internacional de Bebedouro. Você acompanhou a primeira partida da final, foi vitória da equipe de Bebedouro pelo placar vitória do Penapolense, né, pelo placar de 2-1 sobre a Internacional de Bebedouro. O primeiro jogo, os gols de Bebedouro,
do Cadu Baroni, o gol de Bebedouro, né? E o gol do Cap foi do Luan Carioca, com 2 gols aí, 8 gols no campeonato, um dos artilheiros do campeonato, ao lado do Cadu Baroni, que também fez 8 gols. Então, na primeira partida, o Cap venceu 2-1 e aí tirou a vantagem do empate, né? Do time de Bebedouro, da Inter, da veterana, que era a equipe com melhor campanha nas outras fases, né? Então, o empate favoreceu o time de Penápolis, que com esse empate conseguiu o troféu. E é claro, a Inter precisava da vitória, simples, mas o objetivo não foi alcançado com o título. Mas a campanha da Internacional foi espetacular, maravilhosa, no comando do Márcio Grigio, que fica com o vice-campeonato, e o Valmir Israel é o treinador do CAP, é o treinador campeão da Série A4. O Valmir Israel, que já teve passagens por equipes aqui da região. Pois não, Pedro? Marcio, o que faltou para ele conquistar o título da Série A4? O que faltou é difícil falar. A gente tentou 2 equipes muito fortes, qualquer equipe poderia ter saído vitoriosa hoje. A gente propôs o jogo, tentou o tempo todo atacar, fazer ligações de ataque, fazer o futebol mais apoiado pelos lados. A gente não conseguiu matar o jogo quando a gente pôde matar, e eles também foram eficazes no momento importante do jogo. A gente não conseguiu, tentamos mesmo assim virar o jogo, né? Pelo menos fazer mais um gol. Os jogadores estão de parabéns, tentaram, lutaram até o final. Isso é futebol. E o objetivo principal foi conquistado, né? Que é o acesso. O acesso. O objetivo principal, lógico, queria coroar com uma grande vitória e ser campeão, para dar um presente para o nosso torcedor novamente, que compareceu, que está nos apoiando, que acreditou em todo o projeto. Mas não foi dessa vez, vamos olhar para frente, continuar crescendo, continuar evoluindo para trazer mais vitórias para essa torcida, para essa cidade. Valeu, Marcelo. Valeu. Tá aí Márcio Grigio, técnico da Inter de Bebedouro. Marcelo. Muito bem, tá então o Márcio Grigio, que foi um bom jogador, um bom meia, né? E hoje é treinador da equipe vice-campeã paulista da Série A4 Rivalo. Agora vai ser iniciado ali o protocolo de premiação, né? Com medalhas, enfim. E também depois a entrega do troféu com a presença do presidente da Federação Paulista de Futebol, o Marcondes. E essa festa hoje em campo, e a festa será contemplada, maravilhosa, em grande estilo, na próxima quinta-feira aqui em Campinas, com a nossa festa, com nossa transmissão, com imagem aqui pelo Portal Futebol Interior. Você não vai perder nenhum lance, né? Em parceria com o Sindicato dos Atletas, Federação Paulista de Futebol, quinta-feira, a partir das 7 horas da noite, você vai nos acompanhar com imagem, tudo sobre essa festa, premiação e encerramento, não só da Série A4, que hoje terminou com o título para o time do Clube Atlético Penapolense, vice Inter de Bebedouro, também a premiação e a grande festa da Série A2 Rivalo, que termina na próxima quarta-feira, Ferroviária, jogando pelo empate e o Juventus querendo a vitória. Tanto o Penapolense como o Internacional de Bebedouro não estarão na Copa Paulista 2026, né? Bandeirante, Grêmio Prudente, Linense, Marília 15, Comercial, União São João, Noroeste, Paulista, Juventus, Osasco, Audax, Primavera, Santo André, São Bernardo, São Caetano e São José, os times que vão disputar a Copa Paulista 2026, que tem início previsto para 19 de julho. 19 de julho, portanto, início previsto aí da Copa Paulista, depois da Copa do Mundo, né? Exatamente, um dia após. Um dia após a final da Copa do Mundo. É isso, agora subindo ali o pessoal da arbitragem para receber medalha também. E o legal também, né? Bebedouro recebendo, né? O presidente da Federação Paulista de Futebol, Dr. Reinaldo Carneiro Basso, o vice-presidente, Mauro Silva. Isso é fundamental, ou seja, o apoio para o futebol do interior de São Paulo, né? É isso, o futebol de São Paulo cada dia mais forte, né? Com a Federação Paulista de Futebol fazendo aí um trabalho para fortalecer os clubes das outras divisões. Temos a Bezinha também, né, Roberto Marcondes, que no caso seria a 5ª divisão de São Paulo. Quinta rodada agora, né? Com clubes tradicionais, por exemplo, tem o América de Rio Preto disputando a Bezinha. Voltou, né? Mojimirim disputando a Bezinha. E Rio Preto hoje com 3 times, né? Com a América, com o Rio Preto e o Rio Pretano. E o Rio Pretano. Por exemplo, Paulínia com 2 times. 2 times. Com Paulínia e Paulinense. Paulinense, né? Assim, movimentando
o futebol do interior e fortalecendo. A gente estava falando da Bezinha aqui, por exemplo, o futebol da Bezinha, os clubes tem o Geovânio jogando na Bezinha. Lembra do Geovânio do Santos? Tá jogando lá no Barretos. O Bill, ex-Corinthians, estava jogando no Tupã até. E o técnico do Tupã é o Paulinho McLaren. O Tinga, por exemplo, que jogou no Palmeiras, jogou na Ponte, também na Bezinha, jogando em Paulínia. Pois não? Giovânio tá no Votorati. Votorati, verdade, não no Barretos. No Votorati, o Geovânio, mas um jogador que foi uma das boas revelações do Santos, né? Depois acabou não vingando, mas é um cara que era tido como uma boa revelação aí do Santos. E tem o Tinga, né, que já passou por várias equipes do futebol brasileiro, jogando também em Paulínia. Enfim, Bezinha, gente, 5ª divisão do futebol de São Paulo. Tem o Independente também, que é um clube tradicional de Limeira. Enfim, futebol de São Paulo, futebol no interior sempre foi pujante, né? Uma palavra que o Carlos gosta muito de usar. Carlos, conta pra gente como é que tá o jogo lá no Moisés Lucarelli. 42 minutos passados do primeiro tempo. Tá 1-1, a Ponte fez o gol com o Danilo Barcelos de cabeça. E a 23 minutos do primeiro tempo, e o Filipinho empatou a 30 minutos do primeiro tempo. Tá 1-1, agora tem jogador do Sport sendo atendido fora do gramado. A Ponte tem um escanteio, no total são 4 escanteios para a Ponte, 1 para o Sport, 1 cartão amarelo para o Marcelo Aju, que tomou cartão amarelo, camisa número meia dúzia do Sport, o Biel. Está sendo atendido fora do gramado, a Ponte tem escanteio para fazer a cobrança com o Danilo Barcelos, vai empatando 1-1. Todo o segundo tempo para você, daqui a pouco na voz do Carlos Corsato deste jogo. Para você que está acompanhando a gente, estamos trazendo para você a premiação da Série A4, né? Entrega das medalhas, daqui a pouco o troféu sendo levantado pela equipe de Penápolis. É claro, né? Vamos ter a seleção do campeonato também, vai ser divulgada aí na quinta-feira. A premiação também, entrega de prêmios para os melhores do campeonato. Mas tivemos, por exemplo, o Cadu Baroni, um destaque pelo time vice-campeão, a equipe de Bebedouro, da veterana, né? E o Luan Carioca, também um dos destaques, artilheiros do campeonato, eles com 8 gols cada. Claro que os jogadores votam, né? Os treinadores também. Vamos ter a eleição do melhor treinador. E aí, claro, na quinta-feira você vai acompanhar com a gente. Vamos estar aqui em Campinas trazendo para você a premiação da Série A4, que vai ser junto com a Série A2. Isso, né? Então, vai ser casadinha com a Série A2, vai ser uma noite, então, memorável. E o Portal Futebol Interior vai estar lá, viu, Roberto Marcondes? Teremos a sede do futebol de São Paulo, na próxima quinta-feira, a partir das 7 horas da noite, com imagens, com todas as informações. É no Hotel Vitória. Onde aconteceu, Zé Ponte, já de referência, Zé Ponte de tradicional. referência. Isso, onde aconteceu a premiação da Série A3. Mais 4. Vamos até 49 em Campinas, Carlos? Isso, vamos até 49 minutos. Ponte e Sport vão empatando o placar de 1-1. É isso. Muito bem, agora fica aí, é claro que essas equipes se preparem agora para a Série A3 na próxima temporada. A Série A3 que exige um pouco mais do que a Série A4. E aí, é claro, as equipes buscando algo melhor, né? Nas próximas competições da Federação Paulista de Futebol. Muito bem. E agora o nosso querido amigo, o Thiago Rodrigues, recebendo, né, a medalha de vice-campeão. O presidente do Internacional de Bebedouro. Recebendo a medalha. Merecido. Trabalho fantástico, aí do Thiago à frente da equipe de Bebedouro, né? Não foi o título dessa vez, mas é o acesso. É claro que fica uma pontinha de frustração? Fica. Não tem como você falar, você vai disputar uma final, você fica com o título, você vai comemorar em muito, né? Se você fica com o vice, fica uma pontinha de frustração. Mas tem que lembrar que o que era o objetivo foi conquistado, que eu acho que é até o mais importante. E o doutor Reinaldo, presidente da federação, certamente deve estar falando isso agora pro Thiago. Vai levantar o troféu de segundo lugar junto com o Sandoval, né? Corsato. O capitão do time. Vai, Carlos. Vai ter pênalti pro Sport, viu? Jogada dentro da grande área, cruzamento pela esquerda. O Danilo Barcelos escorregou e estava com o bração aberto. A bola pegou no braço dele. O juiz no campo não marcou, mas o VAR chamou. Com certeza, quando o VAR chama, é para anotar na cal. Já já teremos a confirmação, mas o Sport deve ter uma cobrança de pênalti para fazer no finalzinho do primeiro tempo. Muito bem.
O Vira virou, portanto, do Sport se converter o pênalti, se for confirmado pelo VAR também. Eu falei da Copa Paulista, né? Copa Paulista, portanto, 16 clubes esse ano vão disputar. Geralmente, Copa Paulista disputam aquelas equipes que não têm vaga em campeonatos nacionais na próxima temporada. Copa do Brasil, Série D, né? Já tivemos aí equipes grandes de São Paulo disputando outras edições, mas esse ano não teremos nenhum dos grandes disputando, né? Mas times que disputam o Campeonato Paulista da Série A1, por exemplo, como o Primavera, vai disputar a Copa Paulista, que começa no dia 19 de julho. Tem chamado lá no Estamatão? Pênalti. Não tem chamado. Vai, Carlos. Pênalti pro Sport. Confirmado. A bola pega no braço do Danilo Barcelos. Ele estava caindo no lance. O VAR chamou o árbitro da partida, o Paulo Henrique Volkop, anotou pênalti para a equipe do Sport, que pode virar para cima da Macaca no finalzinho do primeiro tempo. Mais outra equipe de Série A que vai disputar a Copa Paulista no dia 19, a partir do dia 19 de julho, o Juventus, né? Que acabou de ascender à primeira divisão. Depois de 12 anos voltando à primeira divisão. Verdade, Juventus, né? Da Mooca, faz a final aí da Série A2 com a Ferroviária. Vai ser na quarta-feira a final e na quinta-feira tem a entrega do troféu. Narra aí, Carlos. Pênalti para a equipe do Sport fazer a cobrança. O Carlos de Penha estava na frente da bola, mas deixou para o camisa número 30, o Christian Barleta. Ele que vai para a bola para fazer o segundo gol e colocar a equipe do Sport na frente, na marca de 48 minutos e 40. O jogo estava controlado pela Ponte Preta, jogo controlado pela Macaca. Controlado demais o jogo pela Macaca, mas o nosso glorioso Danilo Barcelos acabou colocando a mão na bola. É pênalti. Pênalti para a equipe do Sport fazer a cobrança. O Danilo Barcelos está pé da vida. Pesaço da vida. O Danilo Barcelos tomou até cartão amarelo na reclamação, né? Mas eu acho que não tem dúvidas. A bola pega no braço dele dentro da grande área, né? E ele estava com o braço aberto. Ele escorregou. Não tem jeito. Foi pênalti. O árbitro anotou. Uma demora aí, viu, Marcelo? O pênalti foi marcado a 46. Já estamos com 3 minutos e meio e nada de fazer a cobrança do pênalti. Christian Barleta. Vai ele para fazer a cobrança de pênalti para a equipe do Sport, que pode virar o jogo. A Ponte saiu na frente. Christian Barleta para fazer. Diogo Silva para pegar e tentar não deixar a Ponte sair perdendo no primeiro tempo. Barleta para a bola. Correu, bateu na paradinha. Gol. Gol do Sport. Christian Barleta. Sport na frente, Sport 2, Ponte Preta 1, Corsato. Rapaz, aquele pênalti que o goleiro se sente humilhado, né, cara? Porque, olha, ele correu e só deu um tapa na bola. Ele humilhou na batida aí. Humilhou. Olha, humilhou agora, hein? Que isso, hein, Barleta pro Sport. Barleta deu uma humilhada no goleirão da Ponte aí. Isso aí. Tava falando daqui a pouco todo o segundo tempo, hein? Carlos Corsato vai trazer todas as emoções para você aqui no Portal Futebol Interior. Só escorou a bola, né? Só escorou o pé na bola e fez aí o gol da equipe do Sport. Fala, Pedro Lino! Você consegue me escutar? Opa, claro! Tem um recado aqui para Roberto Marcondes, peraí. Fala, galera do Futebol Interior, beijo, Marcondão! Oi, Luísa, tudo bem? A Luísa é nossa apresentadora. Já foi embora. A Luísa faz uma fumacinha também, né? Gosta de uma fumacinha, fantástica, não, tá. Parabéns a Luísa, ao Davi, ao Pedro. Tá mandando muito bem, né? Muito. Estou de parabéns. São pessoas de altíssima qualidade profissional. A Luísa está de parabéns mesmo. Muito bem. Ô, Pedro Lino, conta pra gente como é que tá o molho aí pra gente encerrar essa transmissão aqui, porque daqui a pouco tem o segundo tempo de Ponte Preta e Sport. 2-1 pro Sport de virada. Passa o resultado pro Pedro. 2-1 pro Sport. Os jogadores do Penapolense comemorando bastante ali antes de subir a taça do título do Paulistão da Série 4 Rivalo. Eu me despeço de vocês por aqui. Tem todo o segundo tempo de Ponte Preta e Sport. Ponte Preta vai perdendo pro Sport por 2-1 dentro do estádio Moisés Lucarelli. Aqui, a Inter de Bebedouro empatou com o Penapolense 1-1. Com isso, o time de Penápolis conquistou o título do Paulistão da Série 4 Rivalo. Um grande abraço para vocês. Bom segundo tempo de Ponte Preta e Sport. Um abraço, bom final de semana. Valeu. E na segunda estaremos juntos com o Guarani no Brasileirão da Série C. Eu, Marcondão, Daniel Farias e Felipe Marques. Um grande abraço. Valeu, Marcelo, Carlos, Marcondão e Felipe. Valeu. Tamo junto.
Valeu, esse Pedro Lino, parabéns pelo trabalho mais uma vez. Ele que está trabalhando muito para honrar o pomposo salário. Segunda-feira está de volta aqui na transmissão do Portal Futebol Interior. Já receberam as medalhas ali os meninos do Penapolense e, é claro, do CAP, merecidamente campeão aí da Série A4 2026. Você que está acompanhando a nossa transmissão, que acompanhou a transmissão aqui da Série A4, esse jogo da volta. Agora a gente vai trazer aqui então a entrega do troféu, já subindo ali, comemora o Penapolense, grande campeão da Série A4 2024. Merecido também, né, Roberto Marcondes? Merecido, foi um time de muita qualidade, não só no campeonato, regularidade, mas também nos 2 jogos da final da Série A4 Rivalo, e mereceu o título a equipe do time de Penápolis. Muito bem, valeu, Marcondão. Um grande abraço para você. Até segunda e quinta-feira juntos, com imagem, o evento maravilhoso, Série A2, Série A4, aqui no Hotel Vitória, a partir das 7 horas da noite. Boa! Esse Roberto Marcondes conosco nessa transmissão da Série A4 do Futebol Paulista, Série A4 Rivalo 2026. Bom, você vai ser redirecionado, né, para a transmissão do jogo da Ponte Preta, intervalo de jogo, Carlos Corsato, eu estarei nessa com Felipe Marques, todo o timaço aqui do Portal Futebol Interior para esse jogão. Parabéns pro CAP, Clube Atlético Penapolense, campeão da Série A4 2026. Rivalo, parabéns para a Internacional de Bebedouro, vice-campeã, a veterana que também o ano que vem estará na Série A3 do Futebol Paulista. Agradecendo a Rivalo, nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Valeu você que ficou junto com a gente nessa transmissão, você que acompanhou aqui essa nossa transmissão. Sequência, vem aí então futebol da Série B 2026 para você. Agradecendo todo mundo que acompanhou a nossa transmissão. Valeu e um grande abraço para você. Até a próxima. Tchau. Termina aqui